Atenção, agora no ar, na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Vamos com a lata 1. Olha aqui, especialmente para aqueles que gostam desse quadro, né? O pessoal que nos acompanha aqui sempre gosta do Na Lata, versão rádio, e muita gente que gosta também da versão TV. Quem você escalaria como titular no Corinthians daqui para frente? Tá chegando o Pedro Raul e o Yuri Alberto. São os dois jogadores da posição. Eu sigo com você, Tigrão. Yuri Alberto ou Pedro Raul? Pedro Raul. E para você, Gleger Zorzin? Yuri Alberto. E para você, CH? Yuri Alberto. Atenção, na sua opinião, Gleger, qual dupla de ataque foi melhor atuando no Brasil? Euler e Romário no Vasco, isso foi em 2000. Tevez e Nilmar no Corinthians em 2005. Neymar e Ganso no Santos em 2010. Ronaldinho e Jô no Atlético Mineiro em 2013. Ou Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo em 2019? Neymar e Ganso em 2010. E para você, CH, qual é a dupla que mais te encantou? Neymar e Ganso em 2010. E para você, Tigrão, qual é a dupla que você escolhe entre essas relacionadas? Neymar e Ganso. Na sua opinião, CH, quem são os 5 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos? Bom, os 5. Bom, eu poderia elencar os 5 como Pelé, porque só a partir do 6º lugar que dá para começar a contar. Mas vamos lá. Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. E para você, Tigrão, quais são os 5 maiores na sua lista? Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico e Ademir da Guia. E para você, Gleger, qual é a sua lista aí de 5? Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldinho e Ronaldo. Olha, não dá tempo, estamos em cima do laço, mas rapidamente, que vocês viram jogar, vocês meteram uma relação de 5. O que você mudaria nessa sua relação, Tigrão? Que você viu jogar, não pela história. Nada. Os 5 que eu falei, eu vi jogar. E para você, CH, que você viu jogar, o que você mudaria? Eu acrescentaria o Rivelino e o Ademir da Guia. Eu não vi jogar nem Pelé e nem Garrincha. E para você, Gleger, que você viu jogando, não pela história. Eu acrescentaria o Rivaldo. Eu acrescentaria o Neymar. Acho que é isso, né? 2. Sim, 2. Os 2, porque eu não vi o Pelé e o Garrincha jogar. Mudaria 2, então. Valeu, gente, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que participaram. De coração agradeço mesmo aquelas mensagens que infelizmente não foram para o ar. Mas a única maneira que você tem de saber se a sua mensagem vai para o ar ou não é mandando a sua mensagem para cá de texto e também de áudio. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Começamos com Portuguesa e Ponte Preta. Com Leandro Poli está registrado. Mais tarde, 9h30, tem Guarani e Mirassol. Roger Williams vai dar o recado para você. 9h35, né? No Campeonato Paulista não é 9h30, é sempre 5 minutos mais tarde. Então, 9h35, Guarani e Mirassol. Depois, lá no final, tem o apito final. Depois do jogo do Guarani com Edu Pinheiro. E no apito final tem rádio portátil. Mas atenção, hein? Uma situação que você precisa se atentar. É necessário ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes.
É de graça, não paga nada. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, gente. Grande abraço. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva. Aliás, quarta-feira, dia nobre do futebol, é dia de jornada esportiva em dose dupla, com os times de Campinas em ação pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Primeiro a Ponte, a Macaca entra em campo no estádio do Canindé, diante da Portuguesa. O reencontro entre Portuguesa e Ponte Preta, este confronto não ocorria há 9 anos, em busca da primeira vitória no Paulistão. São 2 empates e uma derrota para o Santos. Encara a Lusa, a Portuguesa, que na estreia venceu, mas vem de 2 derrotas consecutivas e, portanto, vai buscar a reabilitação. 7h30 a bola rola. Apesar de uma expectativa de chuva, neste momento não chove na região do Canindé. Choveu bastante em São Paulo, mas nesse momento não chove.
19. E na sequência tem o Guarani, o Bugre entra em campo 9h35 para encarar o Mirassol. E você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas no FM em 85.7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, noite de Paulistão, aqui na Rádio Bandeirantes. Portuguesa e Ponte Preta, Guarani e Mirassol. Sempre uma grande jogada publicitária de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, prontos para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade da Nova Light. Rocha Autopeças, vai viajar, o carnaval está chegando. Faça antes a revisão preventiva. Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior paulista. Acesse o site para saber mais, grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Ponte Preta e Portuguesa, Portuguesa e Ponte Preta, já a bola rola no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o popular Canindé. Quarta rodada do Campeonato Paulista. E a partir de agora, às 19h09, pelo horário oficial de Brasília, girando o timaço de Carlos Batista. Timaço pronto, preparado para levar a melhor informação para você ligado na Rádio Bandeirantes. O som, a marca, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com as últimas da macaca. Antes da bola rolar do gramado molhado do Canindé, vem chegando o repórter Bandeirantes. Alô, alô, Heitor Fredo, um grande abraço para você, boa noite. Oi, Boles, boa noite para você, um grande abraço ao amigo que acompanha a jornada esportiva na Rádio Bandeirantes Campinas. Nesse momento, as duas equipes descendo para o vestiário depois do aquecimento no gramado do Canindé. São Paulo, a cidade de São Paulo, está em estado de atenção pela chuva que cai desde o início da tarde. Mas ela deu uma trégua, diminuiu um pouquinho, garoa apenas agora no estádio do Canindé, mas a bola rolou tranquilamente no aquecimento, que para Ponte Preta tem a grande chance de ser o pontapé inicial para o Campeonato Paulista. Para a Macaca entrar de vez no campeonato e conquistar a primeira vitória, o técnico João Brigatti vai a campo hoje com a quarta escalação diferente. Em relação ao time que empatou com a Internacional de Limeira, uma alteração que muda o sistema tático. Sai Renato e entra Luiz Felipe. A Ponte deixa de ser um time com 3 atacantes e passa a ter 4 homens no meio campo e 2 à frente, Boles. Já, Macaca, alô, alô, Macacada, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira, vamos juntos. Quem sabe, a expectativa é essa, que a Macaca conquiste a primeira vitória no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa no Canindé. E por falar na Lusa, quais são as últimas da Portuguesa, Heitor? Time que vai reentrar em campo é o mesmo que enfrentou o São Paulo no Morumbi, derrota por 1-0, mas com uma boa avaliação pelo técnico Dado Cavalcante. Uma equipe formada por 3 meio-campistas, inclusive o experiente Giovanni Augusto, que marcou um golaço na primeira rodada na vitória contra a Inter de Limeira, e 3 atacantes. Krigo é mantido entre os titulares. A Portuguesa hoje é a segunda colocada do Grupo A, que tem o Santos como líder, tem apenas uma vitória e 2 derrotas, mas está sonhando com a classificação para as quartas de final, Bolis. Equipes já retornaram para os respectivos vestiários. Daqui a pouquinho tem bola rolando no Canindé. Lentamente o público vem chegando. Chove forte, pelo menos em várias regiões da capital paulista. Choveu durante praticamente toda a tarde. E a gente sabe que o Canindé fica ali na marginal do Rio Tietê. E é uma dificuldade enorme para o torcedor chegar. Então, público bastante pequeno neste momento no estádio do Canindé, mas a macacada, o torcedor da Macaca marcando presença, todo mundo se protegendo com capas de chuva, porque a expectativa é que a chuva volte forte na capital paulista. Comentaristas da Bandeirantes para Portuguesa e Ponte Preta. Eu começo com o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, o fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, e a sua expectativa para o jogo? Boa noite. Boa noite, Bolis. Grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Expectativa de muita dificuldade para a Ponte.
eu acho que o desespero na 4ª rodada já começa a bater as portas. É muita mexida, é muita modificação. Parece que cada um quer fazer de um jeito. Futebol não é assim. Cada jogo com um time, mas não está dando certo. Mas o problema não é a escalação nominal. O problema não são as escolhas individuais, e sim a atitude do conjunto que tem que mudar. Acho muita mudança, mas torço para que dê certo. E vou ficar muito atento ao comportamento de um possível tripé ou de um possível quadrado de meio campo, com essa novidade aí do Luiz Felipe. Ou fazendo a segunda linha pelo lado direito, ou fazendo uma aproximação para fechar um losango no meio campo. Para mim tá a chave do jogo aí e, teoricamente, pelas apresentações até agora, a Portuguesa é favorita. Já tem bola rolando e a sua expectativa, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Boa noite, Gleger. Tudo bem, né, Boles? Um abraço pra você, boa noite. Olhando aqui o Canindé, será que eu conheço ali o Canindé ou não? Ah, um pouquinho, né? Será que... Aliás, são cara, muitas que saudade e muitas histórias, Canindé, principalmente aquela do papelão, como é que era, do envelope. Bom, deixa quieto, fala aí, Gleger. Deixa pra lá, mas que saudade poder ver o Canindé, né? Eu tive uma história maravilhosa vestindo essa camisa da Portuguesa, mas hoje a expectativa é de que a Ponte consiga um bom resultado jogando lá no Canindé. Eu acho que essas mudanças aí deve-se muito à campanha da Ponte, né? O João Brigatti sabe que o campeonato é curto, não dá para ficar adiando, né? Ele tá mantendo o Emerson Santos no meio, tá mantendo o Dodô no time, mantém o Elvis, né? Mantém o Edson jogando na defesa ao lado do Matheus Silva. Então, mudanças poucas, né? Poucas mudanças. A única coisa é a entrada do Luiz Felipe no meio de campo, e a expectativa é de que ele possa ir bem, tá jogando na sua função de origem, que é volante. Eu acredito que venha num losango de meio de campo, não vai mudar o esquema, e tentar surpreender o time da Portuguesa. Tá um pouco mais agrupado, mais perto, né? O conjunto mais junto, para que ele possa ter a posse de bola, para que ele possa não deixar a Portuguesa jogar. Eu tenho dito isso durante toda a semana. Eu vi o jogo da Portuguesa contra o São Paulo, e a Portuguesa tem um bom time. Então tomara que a Ponte consiga se organizar e que o João Brigatti tenha preparado uma estratégia bem definida para surpreender a Lusa nesse maravilhoso estádio que é o Canindé, ali às margens da Marginal Tietê. Daqui a 15 minutos a bola rola no Canindé, nesta quarta-feira de futebol, reencontro de Ponte Preta e Portuguesa, esse confronto que não era realizado há 9 anos, a Ponte buscando a primeira vitória, a Portuguesa buscando a segunda vitória, a primeira em casa. A Lusa venceu, mas fora de casa, mas perdeu jogando em casa na segunda rodada para o Red Bull Bragantino. 7h30, a bola rola e na sequência 9h35 tem mais futebol para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Guarani e Mirassol, o Bugre embalado, grande resultado para cima do Ituano, 3-0, vai em busca da segunda vitória consecutiva e encara o Mirassol, que na última rodada acabou empatando por 1-1 e ainda não venceu. 3 empates consecutivos do time do Mirassol. Roger Williams vai dar o recado aqui no microfonaço da Rádio Bandeirantes com os comentários do CH, do Gleger e as reportagens do Vladimir Catarino. Aliás, já chega Edu Pinheiro, ele vai trazer todas as informações do mundo da bola e também vai comandar o intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes e o apito final que será realizado, vai pro ar assim que o jogo do Guarani terminar. E fique ligado porque dentro do apito final você vai concorrer a um rádio portátil FM, já com FM faixa estendida. Fique ligado no apito final. Agora em Campinas, 7h, mais 16 minutos. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu.
Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Dia acabou o nome de KS Tubos. Então o Corinthians perdeu no início, na abertura, a quarta rodada, terceira derrota consecutiva. Corinthians 1, São Paulo 2, ontem na Neoquímica Arena. Público de 43.400, renda de 2.400.000. Corinthians perde do Ituano, São Bernardo do São Paulo. Caleri e Luiz Gustavo marcando Arthur Souza para o Corinthians. Olha, 19h30 de hoje tem também lá em Bragança, Bragantino e Palmeiras, 21h35, Guarani e Mirassol com Roger Williams aqui na Bandeirantes, e 21h35 no 1º de maio, lá em São Bernardo. Não é em Diadema, não é em Diadema, é no 1º de maio, lá no São Bernardo do Campo, Água Santa e Santos. E amanhã mais 3 jogos, todos às 19h. Grêmio, Novo Horizontino e Ituano, Inter e São Bernardo, Botafogo e Santo André, lá em Ribeirão Preto. E atenção, hein? Na Série A2, tivemos a 5ª rodada. Hoje à tarde na Javari, o Juventus empatou aos 43 com o Thiago Rubim. Juventus 1, Linense também 1. Destaque para 21h30 na Romântica Araraquara, Ferroviária 15 de Piracicaba. E daqui a pouquinho destaque também 19h30 em Bauru, Noroeste e Comercial. E atenção, hein? Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Vasco jogam no Parque Sabiá, em Uberlândia. O Cariocão é assim, entendeu? Os caras não estão nem aí. Joga em qualquer lugar, menos no Rio. E o Nova Iguaçu tá ganhando, hein? O Nova Iguaçu está ganhando.
Gol de Carlinhos, falha da zaga vascaína, foi sair jogando e perdeu a bola. E não deu aí para o goleiro vascaíno, Léo Jardim. Então, Nova Iguaçu 1, Vasco 0, agora 3 minutos do segundo tempo. E o Flamengo joga onde? No Mangueirão, em Belém. Isso mesmo, lá em Belém, no Mangueirão. Só que 21h30, Sampaio Correia e Flamengo. O Sampaio Correia recentemente subiu para a divisão maior do futebol carioca. Foi o campeão como se fosse da Série A2. Lá do Rio, o Sampaio Correia é de Saquarema. O dono do Sampaio Correia é um empresário, tem dinheiro pra chuchu e falou que vai desbancar o Fluminense. E aqui na Bandeirantes, em trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e o incrível Gilberto Sufi. Você ficou em nome de KS Tubos, em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Bandeirantes! Leandro Poli! Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Já já a bola rola, é o Paulistão Sicredi 2024. Tem Ponte Preta e Portuguesa no estádio do Canindé. Hoje, último dia do mês de janeiro. Como é longo o mês de janeiro, dia 31 de janeiro. E sem perder tempo, direto e reto na voz do repórter Heitor Fredo, vamos trazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, a Ponte Preta com novidade na escalação do técnico João Brigatti, já em campo com sua camisa preta, com a tradicional faixa branca e com Pedro Rocha no gol, camisa número 1. Na lateral direita, Igor Inocêncio tem a 2. Dupla de zaga da Macaca, Edson, camisa número 3. 4 para o capitão Matheus Silva. E o lateral esquerdo é Gabriel Risso, meia dúzia. No meio-campo, a Ponte Preta tem Emerson Santos, camisa número 8. Luiz Felipe, novidade na escalação com a 14. 16 para Felipinho. E Elvis é o camisa número 10. No ataque, João Brigatti hoje escala a Macaca com Dodô, tem a número 7. E Gé, camisa 9. Repeteco da Ponte Preta de Pedro Rocha com a 1. 2 para Igor Inocêncio. 3 Edson. 4 Matheus Silva e meia dúzia Gabriel Risso. Emerson Santos veste a 8. Luiz Felipe 14. Felipinho 16. E Elvis camisa 10. 7 para Dodô e 9 para Gé. No banco de reservas, a opção do técnico Brigatti para o gol é Luan com a 30. Tem Leonaldi com a 5. Renato hoje no banco com a 11. 13 para Castro. 15 Fraga. 17 Gabriel Santiago. 18 Ramon Carvalho. 19 Nilson Júnior inscrito no campeonato. 20 João Gabriel. 22 Polvidiero. E 23 Luiz Hakim. Portuguesa com a tradicional camisa nas listras vermelha e verde na horizontal, escalada pelo técnico Dado Cavalcante com Tomazella no gol, camisa número 1. 2 para Douglas Borel. 3 o uruguaio Quintana. 4 para Patrick. E o lateral esquerdo é Marquinhos Pedroso com a 6. No meio-campo, 3 atletas. 5, Zé Ricardo. 8 para Dudu Miraíma. E o experiente Giovanni Augusto tem a 10. No ataque, 7 para Vitor Andrade. 11 para Crigo. E 9 também experiente, o ceifador Henrique Dourado. Repetindo a Portuguesa de Tomazella com a 1, 2 para Douglas Borel, 3 Quintana, 4 Patrick e meia dúzia Marquinhos Pedroso.
Zé Ricardo tem a 5, 8 para Dudu Miraíma, 10 Giovanni Augusto, 7 para Vitor Andrade, Grigorel camisa 11 e 9 Henrique Dourado. No banco de reservas à disposição de Dado Cavalcante, 12 Rafael Pascoal, 13 Marco Antônio, 14 Robson, 15 Diogo Silva, Eduardo Diniz é o 16, 17 para Rony, 18 Ricardinho, 19 Paraíso, 20 Tupã, Felipe Marques é o 21, 23 para Denis e 24 Maceió. Arbitragem do jogo. Apita Portuguesa e Ponte Preta pelo Paulistão, Luiz Flávio de Oliveira. O auxiliar número 1 é Miguel Ribeiro da Costa. O auxiliar número 2, Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro da partida, Ricardo da Silva. E no Paulistão tem VAR. O homem da telinha é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, eu gostaria de não ver tanta participação do Pedrão nesta noite de hoje. Porque quando o goleiro aparece muito, a gente sabe que tem alguma coisa errada lá com a defesa, né, com o time. Então, assim, claro que a Portuguesa jogando em casa vai partir para cima. Vem de um resultado negativo, perdeu para o São Paulo na última rodada. E eu queria eu vou repetir novamente, tenho dito isso durante toda a semana, falei agora no programa Esporte em Debate também, que eu assisti o jogo da Portuguesa contra o São Paulo no Morumbi. Morumbis, né? Agora mudou. E a Portuguesa tem um time muito bom, muito bom. 2 laterais agudos que vão à frente, chegam. Ou pode ser que a característica é diferente do jogo, mas foi o jogo que eu vi contra o São Paulo. Um meio de campo de transição rápida, de muita qualidade, e tem, né, o ceifador que todo mundo conhece, né, o Dourado, que é um cara de presença diária, tem esse menino, o número 7 também, muito bom jogador, vocês vão ver que ele parte para cima, é um cara muito agudo. Então, assim, a Ponte tem que estar organizada, agrupada, bem fechada, né, para que ela não seja surpreendida. O começo do jogo é fundamental. Tá chovendo lá em São Paulo, o gramado do Canindé sempre foi muito bom e tem condições aí de realizar o bom futebol. Agora, precisa estar muito atenta e ligada, essa é a minha expectativa. E você, Tigrão, o que espera para o jogo daqui a pouquinho? Espero grandes dificuldades, um abraço para você, Gleger. Espero grande dificuldade da Ponte. Não gosto da volta do Edson, acho que é um jogador limitadíssimo. Não gosto do Emerson Santos no meio de campo e não gosto dessa possível segunda linha do Luiz Felipe à frente ali do Igor Inocêncio. Não gosto. Eu acho que a Ponte não consegue encontrar um jeito de atuar porque o treinador mexe demais. E se ele mexe demais é porque está descontente com o rendimento. E se está descontente com o rendimento, tem que tentar fixar uma escalação, uma formação e fazer com que essa escalação renda e não mexer em 30%, 40% do time, mexe na defesa, no meio de campo e no ataque em todas as partidas. Tomara que eu esteja errado, tomara que a Ponte nos surpreenda a todos, mas a Portuguesa é favorita. Leandro Bolis. Tudo pronto, a bola vai rolar no estádio do Canindé, saída com a Macaca Gé, vai tocar na bola após o apito do árbitro que neste momento apita Luiz Flávio de Oliveira. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Alô, alô, macacada! Hoje a Ponte em campo, em busca da primeira vitória em 2024, em busca da primeira vitória no Paulistão. É a Ponte Preta, com a sua apaixonada torcida nação alvinegra, torcendo para que a Ponte hoje vença a Portuguesa no Canindé. Bola rolando no estádio do Canindé, e assim que a bola começou a rolar, como disse o Gleger Zorzin, voltou a chover, mas o gramado em perfeito estado, mesmo porque o gramado foi trocado para esta temporada. Vem a Portuguesa pela direita, o Grigor tentou cruzamento, a bola bateu, rebateu, mas já havia saído. Quando ele tentou cruzamento, bola direto para fora. É tiro de meta para a Portuguesa. A Portuguesa, o goleiro Pedro Rocha, o Pedrão,
defende nesse momento o gol da Marginal do Rio Tietê. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, seria o gol do portão de entrada do Majestoso. Saída errada na ponte, já recupera a posse de bola o time da Portuguesa com Zé Ricardo. Ele recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, rodopiou, girou, fez o passe curtinho para Vitor Andrade. Sai da ponta, vem para meio, escapou no primeiro, escapou no segundo. Elvis dá o combate, Vitor Andrade ainda prende a bola, segura a bola, vem trazendo o time da Portuguesa agora pelo meio, com velocidade no comando, Giovanni Augusto para Quirigo, para Vitor Andrade, ele bota na frente, adiantou demais. Pedro Rocha sai do gol para fazer a defesa, Heitor Fredo. A intenção do passe era boa, mas o atleta da Portuguesa tropeçou na bola, ficou fácil pro Pedrão, 0-0 no Canindé, Bolis. E é Krigor mesmo, com C, não é igual G, do Exaltação. Krigor. Não é fácil não, até a adaptação. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar, faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Olha, já informações sobre o Felipinho. Nós acabamos de conversar com um jornalista, aliás, muito conceituado lá do Ceará, o Mário Camps. Vamos trazer informações atualizadas sobre o Felipinho, que, de acordo com as informações, desperta interesse do Fortaleza. Ô, Bolis. Tem lateral para fazer a cobrança do time da Portuguesa, lateral já batido. Aliás, Gleger, quando você atua com a camisa da Lusa, você preferia defender o gol dos fundos, o gol da Marginal ou o gol dos vestiários? O gol dos vestiários. Aliás, eu queria que você perguntasse aí pro Heitor, que tá com a gente na transmissão, quantas vezes ele viu o Zorzinho fazer chover no Canindé? Ah, foram várias. Já tive, inclusive, figurinha de Gleger Zorzinho nos meus álbuns de infância. Tá vendo como é que tá passando o tempo, Gleger? Isso entrega a idade, hein, Gleger? Não é fácil não, né? Você sabe que uma vez, rapaz, eu encontrei lá de Mogi Guaçu. O Heitor já tá de barba branca. É. E o Gleger já tava parando, ele ainda batia a figurinha do Gleger. Vai ver. Tigrão, parei no shopping esses dias, cara. O cara falou assim pra filha dele, ó, eu já fui, eu entrei, eu era mascotinho. Lá no Guarani entrava com o Gleger, o cara falando pra filha dele, velho. É, o tempo passa. Olha a ponte chegando, cruzamento pra boca do gol da Portuguesa. Tira a zaga da Lusa com o uruguaio Quintana. A sobra da bola fica pro time da Portuguesa, o Quintana tirou mal. Matheus Silva recuperou, deixou na ponta pra Dodô, recolhe, domina, vem a Macaca. Entrada na grande área, pediu bola Igor Inescêncio, voltou pra Felipinho na meia esquerda, Felipinho abriu na ponta. Elvis recolhe, domina pro Gabriel Risso. Voltou agora sim pra Elvis, pé direito, levantou pra boca do gol, corta de cabeça Quintana. A sobra da bola vai ficar para o Macaco, o Elvis corre, ganha do Zé Ricardo, na sequência perde, o Luiz Flávio mandou seguir, recupera a posse de bola, o time da Portuguesa, o Elvis ficou reclamando na sequência do lance, Luiz Felipe travou e a bola saiu. Lateral para o time da Portuguesa bater. O Luiz Flávio, Heitor, que tem 2 jogos apitados neste Campeonato Paulista, e na ocasião os 2 visitantes venceram. Água Santa e Botafogo, Botafogo venceu o Água Santa por 1-0, aliás empatou, né? Empatou, foi 1-1 esse jogo. Então tem um empate. E na última rodada, apitou o jogo do Guarani, o Guarani fora de casa venceu o Ituano. A Portuguesa tenta com Henrique Dourado, chega Felipinho para cortar, recupera a posse de bola por time da Macaca, soltou para Dodô, ele arranca, sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, ele pensou por dentro para Igor Inocêncio, Jé pediu no comando, lançado, mata no peito, coloca no terreno, dividiu, insistiu no lance, caiu também o zagueiro da Portuguesa, a sobra fica para a Lusa. Detalhe. Opa, se tem detalhe ele vai pro ar, Tigrão. É, o Igor Inocêncio tá fazendo o meio, hein? Igor Inocêncio por dentro, não tem dobra não. E Luiz Felipe na beirada. Aí o detalhe do Tigrão, são os primeiros movimentos no estádio do Canindé. Para você ligado com o Timácio de Carlos Batista, estamos no FM em 85.7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like na transmissão. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 30 mil inscritos. Hoje a minha querida amiga, nossa pole position lá no YouTube, a Andréa Motovani, tem um compromisso anteriormente agendado, deixou o like, mas hoje não está interagindo com a galera na nossa arquibancada virtual. Aqui vem bola o Vitor Andrade, ele bota na frente, caiu, não ouviu nada, mandou seguir o Luiz Flávio, recupera a Macaca com Emerson Santos para Dodô, escapou da falta, escapou do primeiro, escapou do segundo, vem trazendo a Macaca para o campo de ataque, bola carte 0-0, ele abre na direita para Luiz Felipe, pediu bola o Gé, mas aí ele tocou nas costas do Gé.
A bola não chega a sair, evita o Douglas Borel e sai jogando para o time da Lusa. Chamou, falou, Heitor. Técnico da Lusa, Dado Cavalcante, reclamando com a arbitragem de 2 entradas do Igor Inocêncio no Vitor Andrade. A segunda ele ficou no chão, é uma marcação mais dura, porque o Vitor Andrade é o líder de dribles certos no Paulistão até aqui. Média de 5 por jogo. Giovanni Augusto faz boa jogada, recebe no fundo, parou, prendeu o olho, pensou, pé direito, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a zaga da Macaca com Edson. A sobra da bola, Douglas Borel encheu o pé direito, a bola sobe com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, primeira chegada perigosa da Lusa, Heitor. Pegou de primeira, a bola atravessada da esquerda para a direita, do jeito que apareceu ele arrematou. A bola foi mais alta, o Pedrão acompanhou naquele golpe de vista depois do desvio da zaga. Linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara encontre no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou no Iga, peça produtos da Seara. Nossa dica, a mortadela defumada da Seara, Seara Gourmet. É uma delícia. Aqui domina o Elvis pela meia direita para o time da Ponte Preta. Ele soltou na ponta para Luiz Felipe. A Ponte vem de um empate na última rodada, 0-0 diante da Inter. Na estreia empatou 1-1 contra o Mirassol. E na segunda rodada acabou perdendo para o Santos por 3-1. E aqui passe errado do Matheus Silva. Bola de graça lateral para o time da Portuguesa cobrar aqui pela esquerda. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo. Quarta rodada do Paulistão no Canindé. A bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes Campinas. Ponte Preta e Portuguesa tá 0-0. Um grande abraço. Agora, boa noite, mais do que especial para você, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande, Boris. Um abraço a você, abraço a todos, um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Primeiro tempo lá em Bragança Paulista, em Red Bull Bragantino 0, Palmeiras também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, deixe o seu like. Saída errada da Macaca, recupera Zé Ricardo, ele soltou por dentro pro Dudu. Dudu perdeu a bola, mas recupera o Fabrício. Por time da Portuguesa, abriu na ponta, aliás, é o Patrick. Na sequência do lance, a Ponte recuperou, bola no comando pra Gé. Pediu falta na disputa com o Uruguai. A briga promete ser intensa. Aliás, há pouco o Luiz Flávio já falou pro Gé parar de reclamar, para variar. Giovanni Augusto é quem recebe aqui para o setor canhoto. Vem trouxendo o time da Portuguesa para o grupo de ataque. Ele soltou por dentro para Dudu, vai bater pro gol, um chute colocado. A bola passa longe do gol, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca, Heitor. A Portuguesa arriscando bastante de fora da área. Não conseguiu ainda acertar aquele chute mais rente ao gramado que dificulta a vida do goleiro. Mas em finalização só deu luz até agora, Bolis. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. A galera da Macaca, o do futebol da Rádio Bandeirantes, não esqueça, deixe o seu like. A Ponte busca a primeira vitória no Paulistão. Bola colocada para fora, o Edson pressionado pelo Henrique Dourado, ceifador, 34 anos. Colocou a bola para fora, lateral que o Douglas Borel já cobrou. Soltou na ponta para o Grigor, foi desarmado pelo Risso. Gabriel Risso, o argentino, tocou na bola. Na sequência do lance, a bola fica para o time da Portuguesa. Bola recuada, Patrick com o pé esquerdo abriu na ponta para Vitor Andrade. Domínio na marginal do campo, segundo terço, parou, prendeu, olhou, pensou, pé direito, cruzou na área, Edson subiu para cortar. Emerson Santos para Felipinho, Felipinho recolheu, dominou, sai driblando, escapou do primeiro, escapou do segundo, perdeu para o terceiro. Dudu recupera para o Giovanni Augusto, soltou curtinho pela meia para o Douglas Borel, abre na direita para Crico, sai da ponta, vem para meia, puxou para canhota, ele bate, mas bate fraco. Pedro Rocha seguro no centro do gol para fazer a defesa. Agora sim, um chute mais rente ao gramado, rasteiro, mas o Pedro Rocha muito bem posicionado. Não deu sequer rebote, 0-0 no Canindé. O público deu uma melhorada apesar da chuva. A chuva não é forte, mas se chove em São Paulo nesse momento. Aqui lançamento pro Gé, o bandeirinha já dedurou uma falta do Gé para cima do zagueirão Patrick. O jogo tá parado. Dirige o seu Volks, 0 km dos sonhos em 2024. Tem o Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. Vitor Andrade faz boa finta e aí o Luiz Flávio entrou no meio do caminho. Se a bola não bate no Luiz Flávio, não conta pra ninguém não, viu, Heitor? Chegaria limpa pro Giovanni Augusto. E é um dos árbitros mais experientes do quadro da Federação Paulista, mal posicionado, a bola tocou no calcanhar dele, ele deu aquela risadinha sem graça, amarelinha, bola ao chão e a posse é da Portuguesa.
esse tipo de lance pro árbitro é a mesma coisa que o goleiro sofreu um peru, né? Quando a bola bate no árbitro, ele fica com aquela cara, aquele sorrisão amarelo. Não é isso, Tigrão? Ele ficou mais sem graça do que aquele cara que tá numa roda de 10, né? Todo mundo cheio de etiqueta. E ele fica meio desconfortável. Aí vai dar um pulo e calcula baixo e sai alto. Ficou com essa cara o Luiz Flávio. Placar de 0-0 no Canindé. E na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Brigatti está reclamando com a arbitragem e agora o quarto árbitro encosta no treinador da Macaca, pedindo calma para o treinador da Ponte. Eu vi ao fundo a galera da Macaca marcando presença em bom número no Canindé. Vem para a briga de ataque o time da Portuguesa. Vitor Andrade acabou patinando e escorregou no Alvinata. Luiz Felipe dá o bote e recupera com o pé direito no cômodo para Gé. Gé tentou o giro, agora foi falta, né, Luiz? Foi falta, o árbitro não deu. Portuguesa não dá prosseguimento no lance, a bola sobra para o Luiz Felipe. Coloca no chão, curtinho para o Emerson Santos. Dá um rolezinho com a bola acima do Gabriel Risso lá pela canhota. Prefere devolução, de novo na direita para o Luiz Felipe. Luiz Felipe jogou onde tinha muita gente, acabou perdendo a bola, o time na Ponte. Recupera Henrique Ceifador, Emerson Santos se chega bem. Ninguém avisou que tinha ladrão para cima do Vitor Andrade. Vacilou, dançou. O Emerson Santos foi lá e recuperou limpo na bola. Sai jogando para Edson. Edson para Elvis. Elvis empurra na ponta para o Gabriel Risso. Recolheu, dominou, ultrapassa a área marcatória. Tabela com o Dodô. Devolução para ele. De novo para o Dodô. Dodô sai da ponta. Vem para meia. 12 minutos. Primeiro tempo tá 0-0. Igor Inocêncio pelo meio. Parou, prendeu, olhou, pensou. Cabeça do grande círculo. Abre para a direita para Luiz Felipe. Devolve na ponta. Vem pelo lado direito do campo Macaca. Igor Inocêncio está sozinho, isolado. Ele prende a bola. Rola por dentro para Dodô. Segura o terço do campo, é a Ponte quem tenta se armar ofensivamente. Elvis devolveu pela meia para Emerson Santos, armou na ponta, boa bola para Gabriel Risso, pé direito, soltou para Felipinho, chega bem o zagueirão, Quintana, leva a bola para a linha lateral, chega por baixo Felipinho. Evita a saída rápida da Portuguesa, coloca a bola para fora. É lateral para Luz a bater. Gleger Zorzin, vamos chegar a 13, primeiro tempo, 0-0 no Canindé e o jogo em Gleger. Então, Boles, eu gosto do posicionamento defensivo do time da Ponte. Você vê que esse Vitor é muito bom jogador, aberto pelo lado esquerdo. Giovanni Augusto é um cara que vem toda hora dá uma carimbada na bola ali, é um jogador interessante. Mas a postura defensiva da Ponte, olha, nós estamos vendo uma imagem agora, o Elvis tá lá no meio dos volantes, lá ajudando na marcação. Importante isso, o Inocêncio ajudando na marcação do lado direito, né? A gente percebe o Dodô lá do outro lado, do lado esquerdo também dando um apoio lá pro argentino Risso. Então a postura defensiva e a organização e um time agrupado, como eu falava que a Ponte tinha que vir, eu tô vendo agora precisa jogar, precisa atacar um pouco mais, o Gé precisa segurar um pouco mais a bola na frente, ter um pouco mais de calma. Agora há pouco o Matheus Silva deu um passe pro Elvis, cara, que pelo amor de Deus, né? Então caprichar um pouco mais, fazer essa bola chegar com qualidade e esse mesmo agrupamento defensivo que tem a Ponte precisa ser na parte ofensiva também, para que você possa evoluir alguma jogada de perigo. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Olha a Portuguesa, Douglas Borel bateu cruzado com perigo, a bola passa e vai embora. Jogada pelo meio, a bola chega no Douglas Borel livre. Ele invadiu a área e soltou a bomba para sorte da Macaca. Ela passou, foi embora pela linha de fundo, Heitor. Como tem VAR, acredito até que o Douglas Borel estivesse um pouco à frente do último marcador da Ponte. E ele tentou chutar para o gol. O Henrique Dourado tentou aproveitar porque a bola saiu torta para o meio da área. Se tivesse cruzado para o Henrique, talvez fosse caixa. E essa foi a cobrança do camisa 9 da Lusa, Boles. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Ponte tem 2 gols marcados no Paulistão, na estreia com Gé. E na segunda rodada, aquele gol de pênalti marcado pelo Elvis. Vem embora Macaca, bom lançamento. Elvis pra Gé, tá na área, vai marcar, bateu, trava o zagueiro na hora H. Mas não valeu o lance, o Gé estava impedido, segundo o Bandeira, Heitor. Mas que passe foi esse do Elvis, com uma cavadinha, ele encobriu o último marcador da Luz, encontrou o Gé com total liberdade. Foi travado o atacante da Macaca, mas foi a primeira grande oportunidade da Ponte nesse primeiro tempo, em 15 minutos de bola rolando. Será que a Ponte acordou para o jogo, Boles? Nova Light, vive a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros, vive a economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você.
Passamos dos 15 minutos, primeiro tempo. E no tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, quarta-feira de futebol, último dia de janeiro no Canindé. Chuva! Portuguesa e Ponte Preta, Ponte e Portuguesa tá 0-0, Edu. Olha, 18 minutos em Bragança, Red Bull Bragantino 0, Palmeiras também 0 e amanhã tem Seleção Brasileira Pré-Olímpico. O jogo é em Caracas, na casa da Venezuela. Venezuela e Brasil amanhã às 20 horas, horário de Brasília. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão, o fera da opinião. E o jogo 0-0 no Canindé, Tiger. Também estou gostando da postura da Ponte. A Portuguesa tem um pouquinho mais de agressividade, mas a Ponte encara. E engraçado, né, essa função dada para o Igor Inocêncio, ele faz uma meia água, né, típica meia água, olha lá, ó. Agora ele está por dentro, ele está dentro do meio campo, porque a Portuguesa está saindo do lado esquerdo dela, olha lá. Está lá tentando cercar por ali o Igor Inocêncio. Está fazendo um volante. Quando a Portuguesa sai pelo seu lado esquerdo, consequentemente no lado direito da Ponte, aí ele faz um primeiro combate. Aí ele faz a dobra defensiva. Aliás, é muito forte o lado esquerdo da Portuguesa. E o que está fazendo o João Brigatti? Ele está colocando 3 ali. Ele está deixando na última linha defensiva pelo lado direito o Luiz Felipe. Na primeira linha de combate defensiva, o Igor Inocêncio. E entre os dois, o Felipinho cai por ali para tentar deixar o time bem compacto na marcação pelo setor direito da Ponte, setor esquerdo da Portuguesa. E quando a Ponte sai para jogar, o Igor Inocêncio preenche o corredor central, né? Ele fica mais centralizado e, obviamente, faz um agrupamento de meio campo, fazendo ali o losango com o Felipinho, com o Emerson Santos e com o Elvis. Eu gosto da disposição da Ponte e gosto da atitude do time. Tá guerreando no jogo e tá fazendo um jogo equilibrado até agora com a Portuguesa. Olha, na sequência aqui na Rádio Bandeirantes tem o Guarani Mirassol com a narração do Roger Williams. E aqui vem o time da Portuguesa, Henrique Dourado dominou no peito, disparou e a bola passou com perigo à direita. Dominou de costas pro gol, a defesa demorou para chegar e ele finalizou, e ele finaliza mesmo, Heitor. E ele conseguiu escapar de 3 marcadores para conseguir virar o corpo, bater cruzado, não pegou tão bem na bola, mas achou um espaço e olha, colocou para bailar o capitão Matheus Silva, 0-0 no Canindé. Ah, mas o Matheus Silva tá de brincadeira, né? Zagueirão vai pedir licença pro atacante. Olha, posso, por gentileza, recuperar a posse de bola? E não dá, né, Tigrão? Ele, Matheus Silva e o Edson assistindo tudo de carteirinha. Não pode, eu não gosto dessa zaga aí da Ponte, tá? Tô dizendo agora que tá 0-0 o jogo. Bola pro time da Macaca com o Dodô, pois não, Gleguer? Viu, a gente no lance a gente percebe que, assim, a impressão que eu tive é que quando a bola sobe, o Matheus acredita que o Dourado ia dar uma meia que bicicleta, um e ele voleio ameaçou ali, isso, né? Ameaçou. Exatamente, então nessa ameaçada, se ele vai, ele pode fazer o pênalti, tava praticamente dentro da área. Então eu acho que agiu corretamente. Claro que não dá para ter essa liberdade toda depois que a bola sai, mas no primeiro instante ele foi mais precavido justamente por isso. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar como o Heitor Fredo, que daqui a pouquinho estará de férias. Vai curtir o carnaval. Então faça a revisão preventiva e encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você sabe que o Tigrão também vai viajar no carnaval, viu, Heitor? Ah, está convidado pro bonde da Sapucaí, tá, Tigrão? E qual é a fantasia do Tigrão, hein, Gleguer? Então, é isso que eu ia dizer. A fantasia dele tem 2 opções. Tem 2 opções, né? A primeira é aquela do... Como é que chama aquele... Bob Esponja, né? Como é que chama? Seu Peru. O Seu Peru é a primeira opção. A do Seu Peru é a primeira opção, lá da escolinha. Aliás... Pô, o Tigrão, pra ficar igual o Seu Peru, não precisa muita coisa, é só enrolar um cachecol no pescoço. Porque ele é a cara do Seu Peru, cara. Até o trejeito, assim, do Seu Peru, que é um baita de um personagem que participava da escolinha do professor Raimundo, né, que deixou muita saudade. Mas o Tigrão é... Entra aí no YouTube, aí dá uma olhada pra ver. Só o Tigrão colocar um cachecol é o Seu Peru purinho.
Aqui vem Portuguesa, já o direito de resposta do Tigrão. Tentava a Lusa, estica a perna, Igor Inocêncio e coloca a bola pra fora. Tem lateral para ter o time da Lusa com Marquinhos Pedroso. Devolveu pra meia pra Giovanni Augusto. Na ponta, de novo, insiste Marquinhos Pedroso. Deu uma balançada pra cima do Igor Inocêncio, que não bailou com o lateral esquerdo da Lusa. Por isso a Ponte Preta se defende agora. A Portuguesa tenta pelo meio, passe no comando, passe errado. Recupera a Macaca, vem embora com o Dodô. Ele carrega a bola, meteu no comando pra Gé. Houve uma falta ali pra cima do Dodô na origem do lance. O árbitro mandou seguir. Gé recolheu, dominou, tá sozinho, encara a marcação do Patrick. Sai da ponta, vem pra meia, chama a falta e a falta não vem. Recupera, sai jogando o time da Portuguesa. Quer responder pro Gleger, Tigrão? Ou deixa passar? Não tem problema. Depois o coitado do Gil Kleber, que é meu amigo pra caramba, fica falando que eu sou bruto. A culpa é toda do Gleger, viu, Gil Kleber? Toda a culpa é do Gleger. Olha aí, ó. Olha aí, olha lá. Olha aí, olha a imagem aí, Tigrão. Olha no computador. No YouTube. Olha aí no YouTube, Tigrão. Olha lá, igualzinho, cara. Então, aí isso aí quem armou foi o Gil Kleber. E aí, o Gleger fica me cutucando com esse negócio de seu peru, mas na verdade o que ele quer ver é o meu peru. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. Feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Pintou cartão primeiro do jogo. Heitor. Já confirmo pra você, Boles, primeiro cartão amarelo nesse primeiro tempo aqui de Portuguesa e Ponte Preta. É o 9 da Macaca, ele que escapa aqui. A defesa da Portuguesa deu uma vacilada. Gé dominou, tentou a finta, jogada individual, rolou pela meia pra Elvis, bola curta. Chega Zé Ricardo para cortar, pelo menos o GC da TV mostrou o Gé ali. É ele mesmo e por uma bobagem, viu? Ele estava impedido, reclamou da marcação de impedimento e toma cartão amarelo. E vem mais um agora para a Ponte Preta, Felipinho, camisa 16. Em 2 minutos a Ponte passa a ter 2 amarelados, Felipinho e o atacante Gé. Os dois por lances bem evitáveis, né, Boles? E pintou para um jogador também da Portuguesa que reclamou. Acho que é o 8, Marquinhos Miraíma. Aliás, o Dudu Miraíma. Ô Boles. Fala aí, Tigrão. Não, a gente elogiou aqui, tanto eu quanto o Gleger, a postura, a distribuição, a aproximação hoje, a Ponte jogando mais agrupada e tal, mas ela tem um defeito. Já aconteceu isso nas 3 partidas anteriores. Mirassol, depois Santos e depois Inter de Limeira. Muito sozinho o Gé, né? Alguém tem que encostar nele, porque o cara que tá tentando chegar nele é o Elvis, mas não consegue chegar porque o Elvis é lento. E o Gé, quando é lançado em velocidade contra 3, 4 jogadores, ele é mais veloz. Quando ele domina a bola e levanta a cabeça como agora, ele não tem ninguém para trabalhar. Porque o Dodô tá bem no jogo, mas ele não chega próximo do Elvis. E pelo lado direito, na verdade, a Ponte não tem um jogador específico por ali. Deveria ser o Igor Inocêncio, mas ele tá jogando mais por dentro quando a Ponte ataca. Então acho que o João poderia pensar numa hipótese de deixar alguém mais próximo do Gé, para que ele possa fazer uma jogada de 1-2. Fazer o pivô, dar um toque, virar e sair para receber na frente. Ele tá lutando leonina e bravamente, aí fica irritado, toma cartão, reclama, se bem que isso não justifica lá. Olha o Gé, ó. E ganhou. Gé ganhou na força, escapou, rolou pela meia para Igor Inocêncio, tira a zaga da Portuguesa. A sobra da bola para o Gabriel Risso. Vai daí, argentino, prefere o passe pela meia. Pra Dodô, cortou, limpou, fintou, rolou para Elvis, pé direito, ele bate de primeira, mas pega muito mal na bola. Passa longe do gol, é tiro de meta para Portuguesa. E no lance anterior houve uma reclamação, Boles, amigos da Bandeirantes, porque o Igor Inocêncio disse que tomou um tapa no rosto fora do lance. Por isso a reclamação foi do banco de reservas. E olha, o VAR não chamou o Luiz Flávio, mas que sobrou uma mão, sobrou ali, hein, Boles? E aí, Tigrão? Sobrou a mão sim, o Heitor tem razão, só que o Dodô caiu com um efeito retardado. O tapa foi agora, ele gritou e depois deu um pulo para trás que nem um calango no asfalto quente. Agora, tomou o tapa assim, talvez fosse um jogador da Ponte que tivesse dado, o VAR teria chamado. E nesse último lance, olha a Portuguesa. Cruzamento para a área, Pedrão sai bem do gol para fazer a defesa. Bem, o Pedrão se antecipou. Nesse último lance da Ponte, você viu de novo o Gé recebendo entre 3 jogadores e depois que ele já tinha tomado 5 ou 6 joelhadas no rim, aí chegou Igor Inocêncio e por dentro.
o Gé estava mais na beirada do que ele. Então essa solidão, esse isolamento social, futebolístico do Gé no ataque da Ponte é complicado para que o centroavante da Ponte consiga render. Ele que já tem um gol, aliás, o único gol da Ponte até agora no campeonato. Elvis carrega a bola por baixo, chega a marcação, recupera o time da Portuguesa, chega também o Emerson Santos, briga com o Henrique Dourado, a sobra fica para o time da Lusa, é jogo brigado, disputado, a Ponte busca a primeira vitória no Paulistão, a Portuguesa busca a reabilitação, a Lusa tem 3 pontos, vencendo a estreia de virada a Inter em Limeira. Depois perdeu 2 seguidas em casa para o Red Bull Bragantino 2-1 e na última rodada perdeu para o São Paulo por 1-0. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Carrega a bola Zé Ricardo, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, abre na ponta para o Marquinhos Pedroso, deixou para o Dudu, limpou o lance, escapou, limpou, fintou, voltou para o Marquinhos curtinho para Zé Ricardo, chega para acabar com a festa Igor Inocêncio, desvia colocando a bola para fora, cedendo o lateral, é para o time da Portuguesa bater. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 26 minutos e meio, o primeiro tempo. Paulistão Sicredi, 4ª rodada no Canindé. Segue 0, Portuguesa 0, Ponte Preta e Tupinheiro. Sim, Bragança também. Primeiro tempo, Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0, 21h30, Roger Williams, aqui Guarani, Mirassol. E continua em segundo tempo lá em Uberlândia, Nova Iguaçu 1, Vasco 0. O jogo tá parado, dá pra gente falar um pouquinho sobre a situação do Felipinho. Ontem o próprio Batista trouxe a informação do interesse do Fortaleza para com o futebol do Felipinho. Há pouco antes do início da jornada esportiva, fizemos um contato com Mário Kempis, que é um jornalista muito conceituado lá do Ceará de Fortaleza. Ele disse até estranhar essa negociação, porque o Fortaleza está acertando com Bruno Gomes. Bruno Gomes, que é um volante que está com a seleção brasileira sub-20, está disputando o pré-olímpico, pertence ao Coritiba, está se transferindo para o Fortaleza e o Fortaleza acabou de subir 2 jogadores volantes que tiveram destaques nas categorias de base. Mas ele também ponderou que, em função de uma situação do mercado, não ficaria surpreso não com uma negociação envolvendo o Felipinho, mas que neste momento Fortaleza está acertando com Bruno Gomes. Vem para o programa de ataque, a Macaca, Dodô, ele arrisca, bate pro gol mais longe da meta defendida pelo Tomazella. É tiro de meta para a Luz, Heitor Fredo. Também não tinha muitas opções, Elvis estava marcado, Gé estava entre os defensores, arriscou, mandou para fora, tiro de meta já cobrado. Então vamos aguardar se realmente haverá uma negociação Fortaleza para com o Felipinho, mas repito, Fortaleza está com a contratação encaminhada de Bruno Gomes, que está com a seleção brasileira pré-olímpica. Dirige o seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Tem Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis para você. Grupo Germânica, aqui vem a Macaca, lançado Gé, ele dominou, dividiu, insistiu, caiu e a sobra da bola fica para Tomazella. O Brigatti está revoltado porque ele imaginou que poderia ser marcado um pênalti em cima do Gé. O Luiz Flávio já disse na hora que não, até porque o Gé também empurrou o defensor da Portuguesa. Bola rolando no Canindé e a posse é da Lusa. Era o Patrick, capitão do time da Portuguesa, que estava envolvido. Grupo Germânica.com.br. No quinto sinal eu confiro para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, 8 da noite, no horário oficial de Brasília. Alô, grande Edivaldo Tietz, esse ícone do rádio da televisão do interior do Brasil tá sempre ligado. Meu amigo também Wagner Moraes, conterrâneo, o Edu Pinheiro vai se lembrar. Quem é Wagner Moraes? Jogou com a camisa da Macaca, centroavante, subiu com a Ponte do Monga no final da década de 90, o próprio Brigatti era o goleiro. Sabe que de sábado de manhã, Edu, a gente vai bater aquele futebolzinho, aquela peladinha, Quem né? que é mesmo, Boris? Quem que é? O Wagner Moraes, Wagner atacante. Tá bom, quanto tempo, rapaz? Da Ponte, e o Wagner sempre muito bem fisicamente, esteve lá também, na chácara, disputando aquele futebolzinho, mandou um abraço para todo mundo. E um detalhe, ele estava vestindo uma camisa da Ponte, provavelmente uma camisa da base da década de 80, 90, estava escrito infantil. Então, muito legal, Wagner. Realmente, o Wagner mandou um abraço para todos aqui da equipe, está sempre acompanhando a equipe Jogava da Bandeirantes, muito, principalmente na TV. Muito rápido o Wagner Moraes. Era muito bom. Ô Bolis, Bom de sabe bola, quem mais rápido e técnico. Sabe quem que tá ligado aí também na Bandeirantes ou não? Quem? Mandando um abraço pro Tigrão. Ele voltou, o Tigrão. Mascotinho da Linense. Tá ligado e tá mandando um abraço pro Tigrão. É, mas tá
Tá perdendo o cargo, hein? Já vão eleger um outro lá porque ele tá meio descaracterizado. Vem bola pro campo de ataque, o time da Portuguesa domina Giovanni Augusto, recolhe e domina o autor do primeiro gol da Neoquímica Arena quando vestia a camisa do Figueirense. E que passou pelo Guarani, soltou por dentro para Vitor Andrade, de novo Giovanni Augusto para Zé Ricardo, ele enche o pé, a bola vai longe do gol. Pela linha de fundo é só tiro de meta. Os caras estão arriscando dos dois times, mas alvo de fato ninguém ainda acertou. Só aquele chute da Portuguesa que o Pedrão não tem dificuldades para defender, né, Heitor? E nesse caso, Giovanni Augusto com liberdade, deu um passe de calcanhar, encontrou o Zé Ricardo, mais rápido do que a marcação da Ponte, ele bateu, mas bateu sem direção, segue 0-0, torcida da Ponte cantando nas arquibancadas do Canindé, Boles. É boa a presença realmente da torcida da Macaca, a macacada reunida no estádio do Canindé. E com isso você está, o Gleger Zorzin, tranquilo, né, sem conceituar nenhuma defesa até o presente momento. E assim, eu disse isso no início, né? Eu esperava não ver o Pedrão tão acionado como foi na última partida, jogando no Majestoso. Agora, a gente quer ver, né? O torcedor gosta de ver lances de mais emoções, mas o jogo é muito equilibrado e muito truncado no meio de campo e a Ponte defensivamente está muito bem. Portuguesa para ataque, entrada na grande área, Dudu puxou, cortou, ele bate, Pedro Rocha em 2 tempos para fazer a defesa, um chute fraco do Dudu Miraíma na entrada na grande área da Macaca, Heitor. Mas é outro volante achando espaço próximo ao... Daqui a pouco a Portuguesa acerta um chute desse e complica pro Pedrão, que nessa foi bem, Boles. E a Lusa já recupera a posse de bola, domina pela meio Douglas Borel, deixou curtinho com o Patrick é Zé Ricardo, ultrapassa a linha marcatória, enfiou no comando para Vitor Andrade, tem o Dourado, tentou o passe, Chico Edson atento para cortar, tira mais uma para Macaca, a bola cai, volta aqui atrás pro time da Portuguesa para recomeçar no campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Zé Ricardo tentou a finta, chega Felipinho na marcação, coloca a bola para fora. Aqui na canhota lateral para o time da Portuguesa bater. 33 minutos, primeiro tempo, tá 0-0 no Canindé. Giovanni Augusto domina com uma certa liberdade. Agora numa encostada ali o Igor Inocêncio. Pela meia esquerda no corredor, soltou pro Dudu. Dudu para, prende, olha, pensa, observa, fica sem opções do passe. A Ponte fechadinha, toda retraída nesse momento. Só largando o Gé na altura do meio campo. Dodô tentando recuperar, a bola bateu no Giovanni Augusto. Sobrou pro Douglas Borel. Dominou curtinho na ponta, Gabriel Risso tentou tirar, não conseguiu, insiste no lance, agora sim. Vai lá e recupera a posse de bola para Macaca. Pela esquerda no campo defensivo, levanta a cabeça o Germano, soltou no comando pro Gé. Gé dominou, chegou Quintana e agora sim o Luiz Flávio marcou. O atropelamento uruguaio de Quintana para cima do Gé. O jogo tá parado no Canindé. E é gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. A Nova Light é do Brasil. Já o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. E na sequência, Guarani e Mirassol. 9h35, a bola rola no brinco com Roger Williams aqui na Bandeirantes. Levanta a bola para o campo de ataque, o Pedro Rocha. Chega o Grigor, escora de cabeça, procura a bola. O jogador da Portuguesa não encontra, quem encontra é o Emerson Santos. Soltou para Elvis, Elvis levanta a bola. Tentou ainda controlar, mas ficou difícil porque chegaram 3 na marcação. Perdeu a bola o time da Ponte, tentou recuperar o Emerson Santos. A bola bate, rebate, jogo truncado, falta. E parece que sem bola o Emerson Santos foi atingido. Bem na risca no meio campo, um atrovio, pegou a falta, o jogo tá parado. Heitor. Tá com a mão na cabeça ali na região da nuca, reclamando de um encontrão um pouco mais forte. Não é o primeiro, olha... Não tá um jogo violento, mas tem muita reclamação de uma chegada mais dura aqui, de um braço que fica no meio do caminho ali. E agora é a vez do Emerson Santos também reclamar com a arbitragem. Mas o Luiz Flávio tá levando só na conversa, Boles. Até pela necessidade, né, Tigrão, da vitória das equipes. É um jogo truncado, jogo bastante disputado com a chuva e os contatos inevitavelmente ocorrem a todo momento, Tiger. Não tem jeito, né? Ainda a Portuguesa já venceu uma, né? Ganhou da Inter lá em Limeira. A Ponte está nesse seco aí, 9 pontos disputados, ganhou apenas 2. Então eu tô gostando, a Ponte tá disputando, olha lá, mas deixou a mão de novo o jogador da Portuguesa, né? Então também não sei por que tem VAR, né? Não sei, o VAR é só para consumir água mineral, quer dizer, é o que se dizem aí, né? O que se diz por aí, que é água mineral. Às vezes acho que os caras dão uma dormida lá, hein? Não é possível, pô. Não é possível. O jogador da Portuguesa deu um croque, um coque na nuca do jogador da Ponte.
O Luiz Flávio não viu, o VAR não viu, o Bandeirinha não viu, a mãe Joana não viu, então pra que tem VAR, né? Mas realmente é um jogo muito brigado no Canindé e eu gosto da postura da Ponte e reafirmo. Não faz uma partida brilhante, mas faz uma partida de muita luta. É um time aguerrido em campo e isso agrada o torcedor da Ponte. É a quarta rodada do Paulistão, de um total de 12 nesta primeira fase. Aqui vem bola o time da Portuguesa, consegue sair bem da marcação da Ponte. Bola na ponta para Giovanni Augusto, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, não pode deixar o Giovanni Augusto toda hora livre não. Ele tá livre, agora meteu na ponta para Vitor Andrade, em posição legal. Escapa a canhota, vem a Portuguesa, cortou, limpou, fintou, dobra na marcação Luiz Felipe. Chega bem, tocou na bola, insiste o Vitor Andrade, jogador revelado pelo Santos. Aí chegou rasgando o Emerson Santos. Parece que cometeu a falta, ou ele vai dar lateral. Deu lateral. Só lateral. Lateral que o Marquinhos Pedroso cobrou na ponta, soltou para o Giovanni Augusto. Olha para a área, prepara o cruzamento, parou, prendeu, olhou, pensou, cavou na área para o Dourado de costas para o gol. Ele gira e bate para fora, mas é escanteio. A bola bateu, desviou no Edson. Foi embora pela linha de fundo, é escanteio para a Lusa. Com desvio, ela tocou na rede pelo lado de fora. Sem desvio, ela daria muito trabalho para o goleiro Pedrão. O Edson fez o corte preciso. Escanteio para a Portuguesa. Em definição, quem bate é o Giovanni Augusto Bolis. E eu quero o seu like no YouTube. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E Giovanni Augusto levantou para a área. Pedrão sai bem do gol. Pedro Rocha dá um soco na cara da bola. Na sequência, o Marquinhos Pedroso fica preso, encurralado pela marcação do Dodô na altura do meio-campo. Ele volta para Zé Ricardo, que recomeça com o Dodô. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. 37, estamos entrando na reta final do primeiro tempo. Gabriel Risso chega bem na interceptação, recupera, soltou para Elvis. Elvis Agé, já recolheu, dominou, se mandou o Gabriel Risso. Lançado lá para a canhota, de primeira fez o passe para Dodô. Passou, sobrou para Igor Inocêncio, dominou, vai bater pro gol. Linda finta, vai pintar o golaço no canto, espalma Tomazella! Tomazella salva a Portuguesa no chute do Igor Inocêncio. Tem mais Macaca de novo. Igor Inocêncio arrisca, bate pro gol no meio do caminho. A bola é travada. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar do Canindé, Heitor Fredo. A jogada não foi das mais organizadas, mas quando sobrou no pé do Igor Inocêncio, ele limpou a marcação, deixou o zagueiro no chão. Mas o goleiro Tomazella garantiu o 0-0 e a Ponte no ataque. Elvis levanta para a área no peito de Douglas Borel. Tentou sair jogando, perdeu a bola. Gabriel Risso recuperou, mas houve a falta antes do desvio do Risso. Houve a falta para cima dele ali, mas o outro já havia apontado a falta para cima do Douglas Borel, cometida pelo Dodô. Gleger Zorzin, tivemos uma grande defesa no jogo do chute do Igor Inocêncio. Então dá o seu conceito, Gleger. Então, rapaz, uma belíssima jogada. Faltou um pouquinho mais de potência no chute, né? Para tirar canhota, um pouco mais do Tomazella. Oi? Caiu na canhota, né? Caiu na canhota, exatamente. E aí ele tentou tirar, mas o Tomazella é bom goleiro. Aliás, o Tomazella é um dos ídolos aí do time da Lusa, né? Tem feito bons campeonatos, faz tempo que já tá lá, estamos revendo o lance agora. Né? Perna direita, ele dá um corte, tira 2 jogadores da Lusa, deixa os 2 sentados. E aí ele bate, mas não tão com tanta violência. Tomazella faz uma boa defesa. O grau de dificuldade não foi muito não, viu, Bola? Porque a bola veio que meio que no 7,25. Tá criterioso o Gleger Zorzin. Agora é o seguinte, ele deixou 2 no chão, é isso, Gleger? Deixou 2 estatelados no chão. Ele dá um corte que eu vou falar pra você. Sentiu. Foram, ali atrás tem o caldo verde ali. Você sabe ali o caldo verde ali, demais, né? Os 2 foram parar em cima das cadeiras do caldo verde. Vitor Andrade vai embora, hein? Sentiu a postera. Só um detalhe. 2. O 8 do Dudu Miraíma e o Marquinhos Pedroso. Ô Marquinhos! Ô Dudu! Não vão seco não, porque o Igor Inocêncio é liso. A finta foi espetacular. Os 2 com as nádegas no gramado, deslizando e por muito pouco a Macaca não abre o placar. Como é que você vê como é que é a início de temporada, né? Esse Vitor é um baita jogador, né? E aí o campo pesado, chovendo, olha, a gente vê na imagem, ó. A postera não tem jeito, meu amigo. Meteu a mão lá atrás, pode pedir substituição. Foi numa dominada de bola. Ele sentiu. É início de temporada, né? Todo mundo, Bolis, muito exaustos, cansados. E aí jogando com o campo pesado, dificulta ainda mais. Não tenho dúvida.
Até pro narrador, pro comentarista, pro repórter, haja exercícios de fonoterapia. Fala aí, ô Heitor. Saiu líder em dribles no Paulistão, Vitor Andrade com a 7 para a entrada de Felipe Marques, 21, vai ser avaliado aí com a dor na coxa direita, o atleta da Lusa. 40 minutos e meio, reta final do primeiro tempo, placar de 0-0. É bom pra Ponte esta alteração aí, essa saída do Vitor Andrade, Tigrão? Em tese sim, porque o Vitor Andrade é o atacante mais insinuante da Portuguesa. Pra quem não se lembra do Vitor Andrade, ele subiu com o Neymar, tá? Ele é lá da Academia Pelé, lá, né? Da escolinha do Santos, aquela escolinha que revelou tantos talentos. Ele disputou, teve uma chave de Taça São Paulo aí, 2009, 2008, por aí. Ele disputou no grupo de Limeira pelo Santos e o Neymar estava nesse time. Aqui tenta o time da Portuguesa com Douglas Borel, chega por baixo, colocando a bola para fora o Gabriel Risso. Escanteio para a Portuguesa lá pela direita, Heitor. Isso se atirou na bola para evitar o cruzamento, conseguiu, mas agora é cruzamento que vem chegando nos pés do Giovanni Augusto. E com isso cresce a torcida da Lusa presente no estádio do Canindé, tá 0-0. Vem escanteio, Giovanni Augusto partiu, o bandeirinha ficou na frente dele. Disse que não era para cobrar porque o Luiz Flávio não havia autorizado. Vai lá, dá uma conferida na bola. Vem para a cobrança, Giovanni Augusto, placar de 0-0. Partiu para a bola com o pé direito, levantou para a boca do gol, subiu para afastar Luiz Felipe. A bola fica viva dentro da grande área ainda, sobe o Gé, toca de cabeça também Zé Ricardo. Voltou para Patrick de cabeça, colocou na área, Pedro Rocha saiu do gol e é atingido, falta para cima dele. Falta para cima do Pedro Rocha, o jogo está parado no Canindé. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 minutos, primeiro tempo. Paulistão, quarta rodada, primeira fase no Canindé, segue 0 para Ponte, 0 para Portuguesa, Edu Pinheiro. Ó, lá em Bragança, né, 43, primeiro tempo, Bragantino e Palmeiras 0-0. Palmeiras com uma equipe alternativa, viu? Marcelo Lomba, Gustavo Garcia, Luan, Naves e Vanderlan, Aníbal Moreno, Fabinho, John, Caio Paulista, Luiz Guilherme e Breno Lopes. Esse é o time do Abel Ferreira, nesse momento atuando lá em Bragança. Com pé de bola, pé de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor. Aqui na Bandeirantes, a Marcos são a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com o Timassini Carlos Batista, abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, com Gabriel Ribeiro, rei dos palpites, com Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gilberto Sufi, depois de 12 pastéis no brinco. Equipe esta comandada por Gil Kleber. O sempre tranquilo Gil Kleber. Bola para Zé Ricardo, recolhe, domina por time da Portuguesa, a reta final do primeiro tempo, tá 0-0 no Canindé. Desce o Douglas Borel no corredor, tentou no comando, chega bem Filipinho. Toca na bola, mas a sobra fica para Lusa. Douglas Borel é quem recolhe, domina curtinho pro Dudu. Dudu na meia direita para Giovanni Augusto, recolheu, dominou, meteu na ponta para Grigo, tentou levar pro fundo, Gabriel Risso, chega de novo, coloca a bola para fora. Cedendo mais um escanteio, a Lusa aperta. Heitor. No duelo pessoal do Krigor com Gabriel Risso, o lateral da Macaca está levando vantagem. É mais um corte, é mais um escanteio, é mais um perigo contra a Ponte Preta na bola aérea, Bolis. Na hora de fazer a troca do Fluidre, radiador e Fluidre freio, escolha quem entende tudo no assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio batido, a zaga cortou, Marquinhos Pedroso fica com a sobra, meteu na ponta para o Felipe Marques. A quebra-canhota dominou Elvis da marcação, chega, tentou roubar. E aí o Felipe Marques, hoje a bola bateu por último no Felipe Marques. O Elvis não acredita, mas o lateral foi marcado a favor do time da Portuguesa. Marquinhos Pedroso, volta a bola no quinto sinal, eu confirmo. Agora são 8 da noite, mais 15 minutos, horário oficial de Brasília. Para Rocha Autopeças, vai viajar, então faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você, rochaautopeças.com.br. Grigor domina livre pelo meio, dominou, protegeu, chegou Felipinho, nada. Olhou e mandou seguir o Luiz Flávio. Dodô fica com a sobra na passagem. O Igor Inocêncio quase ficou com ela. Dodô ainda prende, segura, rolou pra Elvis. Elvis meteu, boa bola pro Gé, tá no mano a mano. Encara a marcação do Douglas Borel. Vem para o Gé, Gé puxou pro pé direito, bateu em cima do marcador. A sobra pra Igor Inocêncio, dominou, cortou, meteu na ponta. Gabriel Risso cruzou, Gé livre de cabeça no canto e é gol! Gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua cor. Gé, a marca do artilheiro, cheiro do gol, tem a 9 estampada na camisa. Da bola recuperada
Ponte tentou, lutou, eis que ela chegou em Gabriel Risso. O lateral argentino levantou a cabeça e cruzou na medida pra Gé. Ele meteu a cabeça na bola no canto direito do goleiro da Luz, aqui pulou e nada pôde fazer. Faz a festa, macacado no Canindé. A Ponte abre o placar. Gé de cabeça, coloca lá dentro. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, porque se balançou a rede. É gol da macaca. Gé, segundo dele no Paulistão, primeiro da Ponte no Canindé, na marca de 44. Terror, o Gé matador. 44, primeiro tempo, solte o grito. Grita comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado, o gol é de Gé de cabeça. Ponte Preta 1, Portuguesa 0, Tomacella não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol da macaca, Heitor Fredo. Gol que começa numa transição nos pés do Elvis, abrindo para o próprio Gé. Ele arriscou de fora da área, carimbou a defesa, mas o rebote ficou com a macaca. E quando o Igor Inocêncio abriu para o Gabriel Risso na esquerda, o Gé se posicionou como centroavante que é, sozinho. Teve até que se abaixar um pouquinho, cabeceou e dessa vez não deu para o Tomazella. A Ponte abre o placar e segue em busca da primeira vitória no Paulistão, Bolis. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta. Tiver bem, abra sua conta no Sicredi. A Ponte abre o placar no Canindé, Gleger. Cara, que jogada, né? Você vê o cruzamento lá do lado esquerdo, né? O lateral da Ponte, o Risso, fez uma belíssima, levantou a cabeça, percebeu, e o Gé, inteligentemente, o que ele fez? Ao invés de ele entrar lá no fedor, como costuma, não. Veio por trás, percebeu que... E aí é jogada ensaiada, é treinamento. A bola veio para trás ali, ele entrou sozinho, fez um belíssimo gol. Mais um gol do Gé na Ponte. Olha, a Ponte bem no jogo. Estamos dizendo isso desde o começo da partida. Na minha opinião, por tudo que fez defensivamente, a Ponte mereceu o gol, merece estar vencendo a partida. Bola. Dirige o seu Volkswagen 0 km dos sonhos em 2024. Tem o Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Tá lá no placar do Canindé, tá registrado 1-0 para Macaca. Já já o Tigrão fala porque a Portuguesa tem falta para bater. Ele prometeu o jogo até 49, mais 4 minutos acrescidos pelo Luiz Flávio. E a Portuguesa tem falta para bater. O Elvis está ali na frente da bola, usa toda a sua experiência, 33 anos. Giovanni Augusto também, idem, tem 34. E vem para a cobrança da falta da canhota. Partiu para a bola, pé direito, levantou, tira Igor Inocêncio. A sobra fica para Zé Ricardo, ele bateu no peito, coloca no terreno. Soltou curtinho para Dudu. Dudu levantou na entrada da grande área. Dominou Patrick da área, bateu cruzado, Pedro Rocha! Primeiro com os pés e depois para segurar firme e evitar o gol de empate da Portuguesa. Ele salva a Macaca, Heitor Fredo. O herói dos últimos jogos, já mostrando que também é protagonista no Canindé. Conseguiu se livrar da marcação, o atacante da Portuguesa, o lateral zagueiro como um atacante, o Patrick. Talvez tenha faltado um pouquinho de cacuete para ele, mas não faltou pro goleirão da Macaca, mas a Lusa tá no ataque. Pela direita com Krigor, bota na frente Gabriel Risso, chega limpo na bola, o atacante caiu, a turma do seguir, tira de qualquer maneira o Risso, tentou no comando pra Gé, tentou o giro, chegou com ele Quintana, a sobra da bola vai ficar por time da Portuguesa com o Patrick. Patrick teve a grande chance para empatar o jogo, Pedro Rocha salvou a Macaca, vai terminar no primeiro tempo, no momento em que apita Luiz Flávio de Oliveira. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Canindé e vai dando Macaca. Gol de Gé aos 44 minutos do primeiro tempo de cabeça no ótimo cruzamento. Foi uma assistência do Gabriel Risso, colocou com as mãos pro Gé, meteu lá dentro. A Ponte vence o primeiro tempo, 1 para Macaca, 0 para Portuguesa. A bola parou de rolar no Canindé, meu caríssimo Edu Pinheiro. Vamos lá, gol do Gé. Olha, o Gé contabiliza 41 jogos desde que ele chegou, veio do Itapirense e com esse foi, deixa eu ver aqui, o Gé marcou aqui na papeleta, o Gé marcou 15 gols. 15 gols desde que ele chegou. Esse foi de cabeça.
Vamos lá, meu caro Heitor Fredo, conosco hoje nessa jornada. Grande Heitor Fredo, o seu destaque é a Macaquinha jogando de preto hoje, Heitor. Isso, com o uniforme 2 e conseguindo até aqui a primeira vitória na competição, Edu. Um resultado que para a Ponte Preta pode fazer com que a Macaca termine a rodada dentro da zona de classificação para as quartas de final. É o objetivo da Ponte, é o sonho do torcedor, por que não entrar na fase mata-mata desse Paulistão, né, Edu? Pois é, e olha, a torcida da Ponte marcando presença, né, Heitor Fredo? Público muito bom por parte da torcida da Ponte Preta, estimativa de cerca de 2.000, 2.500 torcedores, mas a torcida da Ponte não parou de cantar. Começou o jogo com uma chuva, uma garoinha mais fina, a chuva foi apertando. O torcedor da Macaca foi aumentando o volume ainda mais depois que o Gé fez 1-0, né, Edu? Há 10 anos que a Ponte não pisava no Canindé, hein? 10 anos. A Ponte, o último confronto foi em 2015 aqui. A Lusa ganhou de 3-2, foi de virada. A Ponte nem goleiro tinha nesse dia aqui, tinha contratado 3 goleiros, mas os 3 não podiam jogar. E quem jogou foi o menino Reinaldo da base, que inclusive falhou no segundo gol aí. Mas enfim, o último confronto 2015 aqui, 3-2 Lusa. E a última vez no Canindé foi 2014, 17 de outubro, na Série B, a Ponte subindo pro Brasileirão. E a Macaquinha meteu 3-0, Guto Ferreira. Guto Ferreira no comando e o Dado Cavalcante, que hoje é o técnico da Portuguesa. O Dado começou como técnico da Ponte naquele 2014. Mas enfim, tá aí 1-0 para Macaquinha. Vamos aguardar. Um bom intervalo, viu, Heitor Fredo? E olha, Edu, no banco de reservas da Ponte Preta, uma informação para o torcedor da Macaca, tem novidade. Se o técnico João Brigatti quiser mexer no segundo tempo, Nilson Júnior, inscrito no Paulistão, zagueiro de 32 anos que veio do futebol do Irã, agora liberado, agora já dentro das possibilidades. Pode ser, porque não, uma opção para o segundo tempo, se a Macaca quiser trancar esse time para garantir 1-0, Edu Pinheiro. Vamos aguardar, como diria Heitor Fredo na sua linda Jundiaí. Um grande abraço, bom intervalo. Olha, a Ponte joga com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e o argentino Gabriel Risso. Ele, Gabriel Risso, que cruzou pro Gé fazer o gol. Emerson Santos, Luiz Felipe, o Felipinho e mais o Elvis, Dodô e Gé. É assim que a Macaquinha está vencendo. Oi, Gleger Zorzin, alegria até o fim. Gol do Gé de cabeça, a Ponte vence. É justo o placar, Zorzin. Boa noite, Edu. Um grande abraço para você também. Que prazer novamente estar contigo aqui. Tigrão tá mandando uma pratada lá, depois se puder dar uma olhada aí, rapaz. Falar pra você uma coisa, viu? Não. Essa prata, olha lá no fundinho lá, ó. O pessoal quiser, o Tigrão tá lá, ó. Mandando uma baita de uma pratada. Edu, eu gostei do primeiro tempo da Ponte. Eu acho que a Ponte realmente fez um bom primeiro tempo, organizada defensivamente, as linhas muito próximas, o time muito agrupado, né? E o que a gente percebe, o Tigrão falou isso desde o início do jogo, é que o time da Ponte foi pro Canindé para guerrear, né? Para guerrear, claro, no bom sentido, para lutar, para correr, para ir atrás do resultado positivo. A Ponte mereceu a vitória, está merecendo a vitória no primeiro tempo. É claro que ainda tem mais 45 minutos, fora os acréscimos, mas a Ponte, se ela voltar da mesma forma que terminou o primeiro tempo, ela ganha o jogo. Pode até aumentar o placar, porque o Pedrão fez uma defesa ali agora, ali num vacilo danado, uma bola esticada. Eu acho que foi o Gabriel Inocêncio que estava na jogada ali, deu uma vacilada ali, o zagueirão dominou e saiu na cara do gol. E aí o Pedrão fez uma grande defesa, né? A defesa do primeiro tempo aí, para mim, essa defesa do Pedrão, mais difícil do que fez o Tomazella naquele chute do Inocêncio. Então, a Ponte mereceu em todos os aspectos. Aspecto defensivo, meio de campo, uma transição organizada, a intensidade, a luta do time, né? Não deixando a Portuguesa jogar, neutralizando os pontos fortes e positivos do time da Lusa. Então, isso que é um time competitivo, que mesmo jogando fora de casa, tem uma estratégia bem definida, né? Tá bem postada em campo, tá bem agrupada e tá guerreando, tá lutando, tá com faca nos dentes. É isso que precisa. A Ponte precisa disso. Quando você não tem, no aspecto técnico, um time que tá num patamar acima, você tem que ir na luta, você tem que ir na garra, né? Você tem que botar a bunda no chão. É isso que tem que fazer. E é isso que tá fazendo a Ponte no primeiro tempo. Eu gostei demais, Edu. E para mim, 1-0 merecido pra Macaca e tomara
Tomara a Ponte volte com a mesma estrutura, com a mesma intensidade, com a mesma estratégia, para que ela possa vencer aí a primeira partida no Paulistão, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Esse é Gleger Josinho, que um dia jogou na Lusa. Gente, é o seguinte, tá intervalo, o Palmeiras joga com uma equipe alternativa, estamos no intervalo lá em Bragança 0x0. Começou aqui ontem com Corinthians 1, São Paulo 2, um público sensacional na Neoquímica de 43 mil. Guarani Mirassol é 21h35, terminando o jogo da Ponte, o Boris comandando e narrando. O Roger Williams vai narrar aqui Guarani e Mirassol. 21h35 tem Água Santa e Santos também. E amanhã fica Grêmio Novo Horizontino, Ituano, tem Inter e São Bernardo, Botafogo e Santo André, os 3 jogos às 19 horas. Olha, na Série A2, em andamento lá em Bauru, Noroeste 1, Comercial 0, e hoje à tarde, Juventus e Linense, empate de 1-1, o Juventus empatou no finalzinho. E 21h30 tem em Araraquara, Ferroviária e o 15 de Piracicaba. E não é que o Vasco perdeu, cara, o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu. O jogo foi em Uberlândia. Nova Iguaçu 2, Vasco 0. E 21h30 no Mangueirão, em Belém, tem Sampaio Correia e Flamengo. Esse Sampaio Correia subiu agora, já esteve na divisão principal do Rio, foi rebaixado e já voltou. O time é de Saquarema, Sampaio Correia. Sampaio Correia e Flamengo. O Cariocão é assim, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, eles jogam tudo fora do Rio e segue o jogo. Já, o gol do Gé, mais o gol do Gé que foi o artilheiro da Ponte 2023 e marcou também já o segundo gol. A Ponte marcou 3 gols até agora, 2 do Gé, 1 do Elvis marcou de pênalti contra o Santos e o Tigrão depois vai comentar essa vitória parcial da Ponte. E teve também a defesa do Pedrão, o gol do Gé 44, o Pedrão vai defender aos 48, garantido por enquanto a vitória da Ponte. Intervalo, agora 20h28. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22.000, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9.000. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Tem rede balançando. É bola! Pedro Boli. Dodô fica com a sobra na passagem, o Igor Inocêncio quase ficou com ela. Dodô ainda prende, segura, rolou pra Elvis. Elvis meteu, boa bola pro Gé, tá no mano a mano. Encara a marcação do Douglas Borel, vem para o Gé. Gé puxou pro pé direito, bateu em cima do marcador. A sobra pra Igor Inocêncio, dominou, cortou, meteu na ponta. Gabriel Risso cruzou, Gé livre de cabeça no canto e é gol! Gol! Da Ponte! Respaldado, preto e branco é sua cor. Gé, a marca do artilheiro, cheiro do gol, tem a 9 estampada na camisa. Da bola recuperada, a Ponte tentou, lutou, eis que ela chegou em Gabriel Risso. O lateral argentino levantou a cabeça e cruzou na medida pra Gé. Ele meteu a cabeça na bola no canto direito do goleiro da Luz, aqui pulou e nada pôde fazer. Faz a festa, macacado no Canindé. A Ponte abre o placar. Gé de cabeça, coloca lá dentro. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, porque se balançou a rede. É gol da macaca. Ademar aproveitou, bateu no terreno, soltou o curtinho pra Dudu. Dudu levantou na entrada da grande área, dominou Patrick da área, bateu cruzado, Pedro Rocha! Primeiro com os pés e depois para segurar firme e evitar o gol de empate da Portuguesa. Ele salva a macaca, Heitor Freto. Sim, Tigrão, gol do Gé e a defesa do Pedrão, 1-0 Ponte, diga lá, Tigrão. Gostei, Edu, um abraço pra você, viu? Boa noite. Boa noite. Eu gostei da atuação da Ponte se não tanto pelo aspecto técnico, mas pelo comportamento. É aquilo que o João vinha reclamando, o Brigatti. Ele reclamou depois do jogo contra o Santos, aí, não gostei do comportamento. Então, uma atitude legal, time guerreiro. Então a Portuguesa chutou mais, mas errou mais o buraco. A Portuguesa teve 60% de posse de bola, mas a Ponte teve 40%, porém mais produtivamente, né? Proporcionou ao Tomazella uma grande defesa e fez o gol. E eu quero chamar a atenção para o lance do gol, que a Ponte retoma uma saída de bola da equipe da Portuguesa. A bola é servida para o Elvis, que toca para o Igor Inocêncio, que acha o Risso chegando de cabeça erguida. Ele já tinha jogado bem outro dia, já tinha deixado uma boa impressão contra a Portuguesa, e aí inteligente fez o cruzamento. Mas o detalhe que eu queria chamar a atenção para mim no resultado parcial favorável à Ponte justo do primeiro tempo, é que foi muito inteligente o Dodô. O Dodô puxa a marcação e leva 3 com ele, e deixa o Gé sozinho, e o Gé não vai. Quando o Dodô se infiltra e pisa dentro da pequena área, buscando o primeiro pau, vão 3 com ele. E o Gé, pode ver depois, Edu, e o Gé fica posicionado mano a mano, mas com um jogador antes dele, que não chega a tempo. E aí ele solta uma bomba de cabeça, para mim, justo o placar do primeiro tempo. Tomara que continue assim, Leandro Boles. Tudo pronto no estádio do Canindé, a saída com o time da Portuguesa, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com
Bete Bola, Bete Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Bola rolando pro segundo tempo, placar de 1-0 pro Macaca. Gol marcado pelo Gé na reta final do primeiro tempo. Heitor Fredo, aquela pergunta protocolar. Tivemos alguma alteração no intervalo? Na Portuguesa, sim, Bolis. Saiu Dudu Miraíma, que já tinha cartão amarelo, e a mudança é no meio-campo com a entrada de Ricardinho, aquele ex-jogador do Guarani, camisa número 18. Ricardinho 18 no lugar de Dudu Miraíma. A Ponte Preta é o mesmo time do primeiro tempo. Agora, a Portuguesa reclamou muito no intervalo e a torcida não parou de cornetar o Luiz Flávio de Oliveira da origem do lance. A origem do lance do gol da Ponte Preta. Reclamam de uma falta do Felipinho nas costas do Crigo. Aí o Dodô retoma a bola e aí a Ponte no contra-ataque faz 1-0. Não teve VAR, não teve nada além da reclamação. Bola por time da Portuguesa, sai jogando a luz, é com Quintana. Quintana para Ricardinho, aqui para a direita, parou, prendeu, ele pensou na beirada do campo, ele volta por dentro para Zé Ricardo. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Você ligado no FM em 85.7, faixa estendida, e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Portuguesa tenta o ataque, corta o Emerson Santos. Dodô ficou procurando a bola, não encontrou. A bola volta para Grigor. Grigor meteu para Giovanni Augusto, vai bater pro gol. Abriu na ponta para o Marquinhos Pedroso, bola curta. Luiz Felipe divide, a bola espirra, sai, vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta pro Pedro Rocha bater. Aliás, ô Cleger, ficamos devendo e aqui a gente não deve nada pro ouvinte. Você conceituar a defesa do Pedro Rocha quando a Ponte já vencia por 1-0 no último lance do primeiro tempo. Diz aí, Cleger. Anota aí do Pinheiro, 7,85. Quer dizer que essa foi mais difícil do que a do Tomazella, é isso? Isso, muito mais difícil, na cara do gol, né? E do Tomazella ela veio meio em cima dele ali, poderia inclusive ter feito uma defesa mais segura. E o Pedrão não, foi lá e segurou. 7,85. O que leva o Kiko do Chaves a dar 7,85? Quem? Kiko? É igualzinho. Kiko é igualzinho. O Kiko bota aí na tela aí, seus filhos de uma mãe. Vai, Gilmar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Antes ou depois do implante? Não, você tá falando de mim, cara? O Kiko do Chaves? Ô, Bolis. Mas é igualzinho, cara. Dá uma ligada aí lá pro Pretinho da Ótica Zenove, porque o Tigrão tá com mil... Não é possível. Aliás, eu acho que é catarata. Eu acho que na idade que o Tigrão tá é catarata, meses. não é mais miopia, não. Pelo amor de Kiko do Chaves? Ah, não. Aí não. Calma, queridas pessoas. Não briguem. Não se estapefeiam. Porque tem... Não, deixa quieto. Vem embora pro campo de ataque, o time da Portuguesa com Marquinhos Pedroso. Ele volta para Ricardinho para Giovanni Augusto. Pintou uma DR ali entre os comentaristas. De novo para Giovanni Augusto. Soltou para Ricardinho, a Ponte se defende, bloqueia Felipinho. Ela chega na ponta para o Douglas Borel. Recolheu, dominou em cara a marcação do Dodô pela meia. A tabela, Douglas Borel, Giovanni Augusto tentou puxar a bola. Chega Dodô, domina dentro da grande área e tira de qualquer maneira para Macaca. Levanta para o campo de ataque para o Gé. Zé sobe, mas não acha. Zé Ricardo de cabeça. Deixou na ponta para o Marquinhos Pedroso, que acaba recomeçando com o Patrick. Se tem detalhe, ele vai pro ar. A Ponte voltou muito recuada, né? 4 minutos já. Não passou do meio de campo. Traz a Portuguesa para cima. Tem que subir as linhas, senão vai tomar um empate já. Giovanni Augusto dominou, cortou, meteu na direita para Douglas Borel dentro da grande área. Ele bate cruzado, chega Edson para cortar com o pé direito, coloca a bola para fora. E atrás do gol defendido pelo Pedro Rocha tem a massa da torcida da Lusa. Tá ali pertinho do Pedro Rocha, goleirão da Macaca. Leões da Fabulosa. Isso, a principal torcida, né? Leões da Fabulosa. Vamos chegar a 5 minutos. Douglas Borel jogou pra área. Henrique Dourado tentou a finta. Edson corta, volta pra Ricardinho. Joga pra área, ninguém da Portuguesa. Fica de graça pro goleiro Pedro Rocha. Novos frangos crocantes da Seara. Muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba.
Matheus Silva para Macaca no comando pra Gé, dominou, falta para cima dele. Chegou por trás, Patrick cometeu a falta, é falta para Macaca bater, Heitor. E agora a Ponte não tem pressa nenhuma para cobrar, a pressa é toda da Portuguesa, porque a Macaca vence por 1-0, o Elvis vai se aproximando. Tá com cara de que vai lançar pra área o camisa 10 da Macaca, hein, Boles? Olha, de olho no lance, a partida fica completa com projetores da Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Tem falta, Macaca para bater e a macacada presente ao Canindé. De perto acompanha o ataque da Ponte. A Ponte atacando pro gol da marginal do Rio GT. Vem pra cobrança da falta, Elvis. Capricha que dá Elvis. Na área bateu Silva, Edson, Gé por ali o artilheiro da Macaca. Partiu Elvis, levantou pra boca do gol. Lá dentro, corte de cabeça, Patrick. Briga pela sobra, Igor Inocêncio. Mergulha pra cortar Marquinhos Pedroso. Era falta no meio campo pra Macaca. De primeiro passe na ponta, encontra Gabriel Risso. Recolheu, dominou, levantou a cabeça. Primeiro passe curto pra Gé. Já pediu a evolução, Risso. Com o pé direito, o Gé colocou na área pro Elvis. Elvis de primeira tentou jogar pra área. A bola bate no marcador e vai embora pela linha de fundo. E o Elvis aplaude o lançamento do Gé. E foi realmente um belo lançamento, né? Meteu uma rosca na bola, encontrou o Elvis. É que se a bola passa pelo lateral esquerdo da Lusa, não tinha ninguém da Ponte, mas de qualquer forma ele ganhou escanteio. Inversão dos papéis, o Gé fazendo o cruzamento pro Elvis funcionando como um centroavante, foi para escanteio e é o próprio Elvis que vai cobrar. Ponte pro ataque, tem escanteio para bater, tá 1-0 para Macaca no Canindé, vem para cobrança Elvis lá na direita, pé direito ele cruza, levantou para a boca do gol, Felipinho tentou, a bola passa na frente do Matheus Silva, voltou para Igor Inocêncio, enche o pé, a bola explode no marcador, sai da área, sobra para Giovanni Augusto, tenta armar o contra-ataque, o time da Lusa. A bola bate, rebate, sobra para Luiz Felipe, domina, controla a bola, leva a bola para a linha lateral e tira de qualquer maneira com a canhota no peito do Douglas Borel. Ele enche o peito de pomba, mata no peito, coloca no terreno para Zé Ricardo. Zé Ricardo deixou para Giovanni Augusto. Na beirada do campo, ele enfia no comando para Felipe Marques. Tentou passe para Ricardinho. Gabriel Risso chega bem, tiro. O argentino coloca a bola para fora, joga na galera. Ricardinho tem pressa, já cobra o lateral para Giovanni Augusto. Calculou, executou para Felipe Marques, dominou de costas pro gol, marcação do Edson. Chamou, acionou o Crico, domina, puxa a bola pro pé direito, corta, limpa, bloqueado no comando para Henrique Dourado, para Ricardinho, que domina mal, entre corta a zaga da Macaca, a Ponte tenta sair rápida, a bola chega no Dodô, Dodô recolhe, domina aí, o Quintana chega atropelando na maior cara de pau, diz que foi pra bola, foi. Mas antes ele empurrou o Dodô. Reclamou muito, mas depois o próprio banco de reservas da Lusa pediu para ele segurar a onda, porque tá pendurado o Quintana, o camisa 3 da Portuguesa. 1-0 Ponte Preta. Brigatti conversa com os auxiliares, ainda não mexeu para esse segundo tempo, Bolis. Chamou, falou. É importante, né, ressaltar, cara, esse argentino é bom jogador, hein, cara. Gabriel Risso, tô gostando dele. Bom jogador, muito bom jogador. Tá bem posicionado. Igualzinho. É um cara que tem uma leitura boa de recomposição, né, vai pra frente com qualidade, tanto que fez o cruzamento lá pro Gé e realmente foi muito legal. É, né? Bom jogador. Põe de novo pra ele ver, né? Tá no YouTube, Meu velho. Deus do céu. Kiko e Gleger. Tá com miopia. Não, é catarata. Igualzinho, velho. Mas aonde Tigrão que é igualzinho, cara? É o branco do olho, velho. Hã? O branco do olho. É o branco, só se for o branco. Branco Bom do boné, olho, cara. bom boné aí, Glenn. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que o Tigrão tá com catarata. Olha, você quer ver tudo isso? Vai lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e não esqueça, deixe o seu like. Aqui a Ponte Preta se defende, mas o Douglas Borel recupera, cruza para Henrique Dourado, a bola passou, sobrou na ponta para Giovanni Augusto, tá na área, vem Português, ele puxa pro pé direito, clareou, disparou no meio do caminho, a bola foi desviada, subiu, foi embora pela linha de fundo. Escanteio para a Luz, Heitor. Deixaram o Giovanni Augusto com liberdade pelo lado esquerdo, ele puxou para a perna direita na ponta da grande área. Mas o corte foi preciso, foi para escanteio. O próprio Giovanni Augusto é quem vai bater, Bolis. Rocha Autopeças vai viajar, faça revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Já tem Guarani Mirassol com Roger Williams, já ele gira, entra no giro do placar. Aqui tem escanteio, o time da Portuguesa para bater pela direita, é perigo contra a Metra Macaca. Vem Giovanni Augusto para a cobrança, autorizada a cobrança, ameaçou, voltou, agora sim ele bateu para a boca do gol, chega a zaga para cortar, tira de qualquer maneira, Matheus Silva dá um bico na bola, a Ponte todo atrás, a bola volta no meio campo para Zé Ricardo, ele mata no peito, coloca no terreno, abre na ponta para Marquinhos Pedroso, calculou, executou, jogou para a área, Grigor de cabeça para Quintana, dominou, disparou e a bola passou.
Linha de passes o time da Portuguesa dentro da grande área, mas o Quintana pegou mal na bola, grandalhão uruguaio, meteu pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, Heitor. E o que reclama o Quintana também não é pouco, viu, Boles? No início do lance, na cobrança do escanteio, ele reclamou de um pênalti, o Luiz Flávio mandou ele levantar e é só tiro de meta para Ponte. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 10 minutos e meio, segundo tempo. E no tic-tac do tempo de bola desta emoção eu confirmo. Paulistão, quarta rodada do Canindé, já marcou. A Ponte vence 1 para Macaca, 0 para Portuguesa. Vamos ao brinco de ouro da princesa, porque daqui a pouquinho, 9h35, tem mais futebol com os times de Campinas em ação. Guarani, Mirassol, um grande abraço, boa noite para você, Roger Williams. Um grande abraço, Leandro Boles. Já falamos ao vivo no brinco de ouro da princesa, já, 21h35. Guarani, Mirassol, torcedor chegando e os times já no seu aquecimento. Já com a Bandeirantes tem o Bugrão pela quarta rodada do Paulistão. Alô, Edu Pinheiro. Grande Roger, olha, 13 segundo tempo em Bragança, Bragantino e Palmeiras, 0-0. O ceifador recebe um cartão amarelo. Heitor. Cartão amarelo para o Henrique Dourado, deu uma chegada dura ali, bem baixo, pegou no tornozelo do Emerson Santos. Luiz Flávio não pensou duas vezes, foi no risco, camisa meia dúzia. E é o segundo amarelo da Portuguesa, o Dudu já saiu, o Henrique Dourado agora também recebeu o canarinho dele. Olha, conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, ela é condimentada com especiarias e pimenta branca. Um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Dá até água na boca, hein? Aqui bola para Douglas Borel, domina por time da Portuguesa, ele sai da ponta, vem para meia, inverte, lá do outro lado, na esquerda, deixou para o Marquinhos Pedroso, rodopiou, girou na marginal do campo para Felipe Marques, insiste para canhota o time da Portuguesa, levantamento para a boca do gol, Dourado se jogou, reclama que foi empurrado, está estatelado dentro da grande área, até agora não se levantou, a Portuguesa insiste, Ricardinho cruza para a área, chega Emerson Santos, tira mal, Felipe Marques com a sobra, a bola bate, rebate, a Portuguesa pede pênalti, a zaga tira. E agora a Lusa vai pressionar o árbitro lá. Tá todo mundo reclamando. Aliás, o que reclama não conta pra ninguém, não. Mas o que reclama o Henrique Dourado, hein, Heitor? E se ele tivesse parado de reclamar e levantado, porque ele ficou caído no chão achando que o Luiz Flávio fosse dar o pênalti, ele teria a oportunidade claríssima de empatar, porque o passe foi pra ele, mas o atleta estava deitado. A reclamação é de que ele foi puxado no começo do lance quando a bola foi alçada entre os dois zagueiros. O Edson e o Matheus Silva estavam ali, o Edson teria puxado. Luiz Flávio ainda não voltou, tá esperando o VAR falar se ele vai ou não pra cabine, Boles. Eu acho que depois do Edson não houve, né? A bola ficou presa entre as pernas ali do Edson quando o time pediu um toque no braço. E o lance ali do Dourado foi com o Gabriel Risso. Houve realmente um encontro das pernas ali, mas o árbitro não deu nada, mandou seguir, lateral já batido, bola pro time da Portuguesa com Quintana, a Lusa pressiona no comecinho do segundo tempo, 1-0 para Macaca, a Ponte se limita a se defender, Luiz Felipe tentou recuperar, já tentou fazer a falta, ainda bem que ele não fez porque já tem cartão, vem a Portuguesa, Marquinhos Pedroso, cruzou lá dentro, tira Luiz Felipe cabeça, briga pro rebate o time da Portuguesa, rasga Edson, volta no peito do Quintana, é pressão total da Portuguesa, Douglas Borel na meia direita, deixou curtinho na direita para Grigor, ele domina, ajeita, tentou passar por dentro, estica, aperta para cortar Felipinho, volta para Grigor, Felipinho tira mais uma, já briga pelo rebote, a sobra fica pro time da Portuguesa, Ricardinho prefere deixar a bola sair para ganhar lateral, já cobrou, vamos chegar a 15, segundo tempo, 1-0 para Macaca, a Ponte se defende no Canindé, é o Paulistão Sicredi, quarta rodada, bola para Giovanni Augusto lá para canhota, pelo lado esquerdo do campo, ele atrapalha para com Zé Ricardo por dentro, Zé Ricardo dominou, controlou a bola, tentou no comando, bola curta, chega Felipinho para cortar, a bola bate, rebate, volta para o time da Portuguesa, Felipe Marques domina no segundo terço do campo, já invade agora o último terço, soltou para Giovanni Augusto, recolheu, dominou para Grigor, domina, para, bloqueado, volta Giovanni Augusto, pé direito, colocou muito forte para o Douglas Borel, ele já chega desequilibrado, ainda evitou a saída da bola, domina por time da Portuguesa, marcação do Gabriel Risso, cruzou para a boca do gol, tira Edson com o pé direito, afasta parcialmente, tem mais Portuguesa, chega o zagueirão Quintano, Dodô pequenininho, vai lá, tenta recuperar e ainda comete a falta. Era tudo que o zagueirão queria. Falta marcada na ponta direita para a Portuguesa. Tava um passo de sair pela linha lateral, aí a Macaca deu
tudo o que ele queria. A falta e vem a alteração na Ponte Preta, a primeira do técnico João Brigatti. Entra o camisa número 13 na Ponte Preta, Castro, para a saída de Emerson Santos. Emerson Santos deixa o gramado para a entrada de Castro, camisa 13. Primeira alteração da Ponte Preta na partida, 1-0 Macaca. Já os comentaristas vão falar. A Ponte bastante pressionada nesse momento. O Castro, portanto, entra no lugar do Emerson Santos. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Falta por time da Portuguesa, é pressão total da Lusa. Marquinhos Pedroso vem para a cobrança. Mãos na cintura, preparado, concentrado. Uma fila de jogadores na entrada na grande área da Macaca. Vem para a cobrança o Marquinhos Pedroso, depois da autorização do Luiz Flávio, que ocorre neste momento. Levantamento na segunda trave de cabeça, o desvio para fora. Quintana foi quem desviou, a bola foi embora pela linha de fundo. Safa-se a Macaca, é tiro de meta para a Ponte. Mas a Ponte bastante recuada nesse momento, aceita a pressão da Portuguesa em Tigrão. Muito, né? Desde o início do segundo tempo já temos 16 minutos. A Ponte não jogou no segundo tempo. Eu acho um expediente errado, equivocado. Lembrando que esse time da Portuguesa tem uma vitória no campeonato, foi de virada contra a Inter dentro do Limeirão, 3-2. Último gol a 50 minutos do Giovanni Augusto. Então é um time que não desiste nunca, e a Ponte teria que agredir um pouco a Portuguesa, né? Dar um presta atenção na Portuguesa. Ela está muito à vontade. A Ponte tem 2 jogadores que pararam de correr. O Emerson Santos, que o Brigatti acabou de trocar, e o Gé não aguenta mais, né? O Elvis não aguenta mais. O Elvis já está chegando na bola de 1,5 m para ele dar um sprint, ele não está conseguindo chegar. Então, só lembrando que o Brigatti tirou um volante e botou o Castro, que pintou aí no time titular da Ponte no finalzinho, nas últimas rodadas da Série B do ano passado, como zagueiro. Mas ele de origem é volante. Então ele coloca, claro, o Castro como um terceiro zagueiro / primeiro volante, mas é um jogador que tem essa facilidade, essa leitura de jogo também da saída de bola, também para se posicionar um pouco mais à frente. Mas a Ponte tem que subir as linhas, né? Ela trouxe a Portuguesa da sua intermediária defensiva, da intermediária defensiva da Ponte para frente. A Portuguesa está jogando quase que dentro da grande área da Ponte. E aí não tem jeito, uma bola cruzada aí, um chute de fora acaba entrando. Então a Ponte parou de jogar, parou de ficar com a bola, parou de ter o controle em alguns momentos da partida e apenas se limita a defender. E não é um bom expediente, volto a dizer, não ter o contra-ataque, não ter a velocidade. Tá todo mundo muito atrás, o Gé isolado à frente. Nesse momento a Portuguesa manda no jogo e prepara o empate. E vem de novo o time da Portuguesa, Grigor, entrada na grande área, ele armou o chute pra bater, bateu, mas escorregou. Pede apoio, patinou, ele bateu mal, a bola foi longe do gol, é só tiro de meta, aliás, foi a última do Grigor, Heitor Fredo. E tá entrando o Paraíso. Mas não é apelido não, é o sobrenome do Lucas Paraíso Feitosa, atacante de 21 anos, camisa número 19, é sangue novo que entra no ataque, sai o Krigor, camisa 11, não mexe na estrutura, mas põe jogador descansado e mais jovem no ataque, Boles. Olha, eu quero a sua participação pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vai lá, deixe o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dirija o seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Tem o Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicavolkswagen.com.br, saiba mais. E essa pressão aí da Portuguesa, a Ponte tá aceitando demais, hein, Gleger? Tá aceitando, mas a gente, olha, quantos minutos já? Quase 20. 19. 19, quase 20 minutos. Isso. O Pedrão não fez nenhuma defesa. Então, assim, claro que a Ponte baixou um pouco as linhas, e espera o time da Portuguesa, como ela fez no começo do jogo. Estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Só que a competência, a postura e a organização defensiva da Ponte, a gente tem que reconhecer. Está muito bem postado. A Gé correndo atrás, olha aí, ó. Gé está aqui na grande área marcando. O Elvis está ali na intermediária marcando. Então o time da Ponte veio para marcar e tentar jogar por uma bola para tentar definir o jogo. É uma estratégia. Eu também acho perigosa, mas até o momento a Ponte está organizada.
Veio o time da Portuguesa para o grande ataque. Felipe Marques por dentro. Tentou Giovanni Augusto. Passe errado. Dá um bico na bola, Igor Inocente. Daí o Elvis foi lá, abriu os braços e disse o seguinte: tá louco, meu filho? Tá tão difícil recuperar, você deu um bico na bola? E aí a Ponte se livrou da bola, né, Heitor? Não ia dar pro Elvis alcançar também, porque por mais esforçado, o preparo físico não ia permitir que ele corresse esse pique todo, né? Portuguesa para ataque. Henrique Dourado tentou pelo alto, fez a falta para cima do Edson. O jogo tá parado, é falta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Canindé, quarta rodada do Paulistão. Você ligado na Rádio Bandeirantes com Timácio de Carlos Batista. Segue 1 para Macaca. A Ponte vai conquistando a primeira vitória no Paulistão. Gol de Gé. 1 para Ponte, 0 para Portuguesa, Roger. 9h35 da noite, Guarani e Mirassol jogam aqui no Brincaço. Torcedor vem chegando, a chuva deu uma amenizada. Ainda cai, é verdade, mas já foi muito mais forte. Assim que você quiser, Boles, Vladimir com as escalações das duas equipes e do Pinheiro. Olha, 23 segundo tempo em Bragança, Bragantino e Palmeiras 0-0. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e a matéria completa deste jogo amanhã, dentro dos donos da bola, a partir do meio-dia na tela da Band Mais TV. Comando de Carlos Batista com seu timaço de comentaristas. Tem a matéria completa deste jogo, jogo do Guarani, além dos quadros do programa que são sucesso. Tem o Na Lata, tem também o personagem do dia, além de muita opinião, bate-papo. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV. E na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo no assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Macaca que voltará a campo no próximo domingo, 8 da noite, para encarar o São Bernardo. Próximo desafio da Ponte neste difícil Campeonato Paulista na Série 1. Bola para o Tomazella, sai jogando por dentro para Zé Ricardo. Recomeça na sua construção ofensiva o time da Portuguesa. Marquinhos Pedroso é quem domina, ultrapassa a linha da marcadora. Deu uma tropeçada na bola, conseguiu se controlar. Soltou curtinho para Giovanni Augusto. De novo para Marquinhos Pedroso. Devolve curtinho para Giovanni Augusto. Ele parou, prendeu, olhou, pensou e tocou mal. Pega esse passinho aí, Marquinhos Pedroso. Passe errado, a bola saiu, lateral de graça é para Macaca para dar uma respirada, Ponte Preta. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Chegamos à metade do segundo tempo, placar de 1-0 para o Macaca, gol marcado pelo Gé. Foi o segundo gol do Gé no Paulistão. Trabalha a bola o time da Portuguesa com Douglas Borel. Chegou atrasado, o Castro atingiu o tornozelo do jogador da Lusa. E ficou barato para ele, porque foi na cara do árbitro, Heitor. Foi em cima do Giovanni Augusto, que está reclamando o jogo inteiro com o Luiz Flávio, quando ele toma uma pancada mais ainda. Você falou que o próximo jogo da Ponte é contra o São Bernardo? Sim. O da Portuguesa também, porque no final de semana a Portuguesa não joga pela quinta rodada, o duelo é contra o Palmeiras, que está na final da Supercopa com o São Paulo. Essa partida foi adiada para o dia 21 de fevereiro. Então a Portuguesa, depois de hoje, só entra em campo no dia 7 de fevereiro, contra o São Bernardo no ABC Paulista. Vai ter um descanso aí de uma semana à Lusa, em função, como disse o Heitor Fredo, da situação dos times que vão disputar a final da Supercopa do Brasil no próximo domingo, 4 da tarde, claro, com cobertura total da Rádio Bandeirantes no Mineirão, Palmeiras e São Paulo. Vem o time da Portuguesa com Giovanni Augusto, chega bem Gabriel Risso, no carrinho, recupera a posse de bola o argentino, soltou para Elvis, Elvis domina, prende a bola, segura, marcação dupla para cima dele, voltou para Felipinho, Felipinho para Luiz Felipe centralizado, o time da Portuguesa aperta, morde, belisca, tenta recuperar, mas a Ponte sai jogando direitinho e sofre a falta do Dodô. Mais uma do Quintana, e o Quintana não perde viagem, vai lá pra Punta del Leste, pra Montevidéu, vem a São Paulo, ele não perde viagem, Heitor Fredo. Não perde viagem e também a Ponte não perde a chance de segurar a bola, prender, travar um pouco o jogo, aí é na experiência do Elvis. Tá demorando uma eternidade para bater a falta. Dá 1-0 para a Ponte. Vamos chegar a 25. Falta cobrada. Dodô recebe na ponta. Marcação do Paraíso. Se livrou do marcador. Parou. Prendeu. Ele pensou. Devolve para Elvis. Elvis um triângulo para Felipinho. Felipinho para Dodô. Dodô para. Prende. Segura. Volta para Elvis. A marginal do campo. Setor canhoto pertinho ali do Brigatti. A beira do campo. Gabriel Risso para Elvis. Elvis a Felipinho. Felipinho domina. Falta. Chega Zé Ricardo, comete a falta e a Ponte inteligentemente roda a bola, troca passes no campo de ataque e o Quintana está reclamando com o Luiz Flávio pela falta marcada pelo árbitro. Tem falta, Macaca, para bater. Mas agora o Luiz Flávio foi dar uma dura no zagueiro da Portuguesa que está tentando apitar o jogo. Falta para Ponte, Elvis na bola
E a zagueirada na grande área. Pontualmente 9 da noite no horário oficial de Brasília. O quinto sinal confirma para você ligado na Bandeirantes. Tem falta, Macaca, para bater. Quem sabe o segundo para dar mais tranquilidade para a Ponte dando uma respirada no jogo. Vem para a cobrança Elvis. Pé direito, levantou na segunda trave, livre de cabeça. Matheus Silva para fora! Incrível! Incrível como essa bola não entrou! Matheus Silva livre na segunda trave na cobrança de Elvis. Saiu comemorando o Matheus Silva, daí ele olhou e viu que a bola não entrou. Incrível, por muito pouco a Ponte não amplia no Canindé. Essa bola não furou a rede, não, Heitor? Antes tivesse furado, mas foi pra fora mesmo. A melhor oportunidade no segundo tempo da Ponte Preta. Matheus Silva, quando cabeceou, já estava quase comemorando o gol. Mas palmo pra dentro, ela teria entrado. Bola pra fora no elemento surpresa da Macaca. Agora é a Portuguesa que tá no ataque. Ô, Tigrão, vai me dizer que você não viu também essa bola lá dentro. Quase a Ponte amplia. O Tomazella já tinha tomado o gol, depois destomou. E aí, Gleger, quase a Ponte amplia. A Ponte acabou neutralizando um pouquinho mais essa situação de intensidade ofensiva da Portuguesa e quase ampliou, hein, Gleger? E com organização, tava dizendo isso. Agora, a importância do Elvis em campo, né? Você viu a cobrança de falta dele, cara? Na cabeça do Matheus. Faltou só um pouquinho de tranquilidade. Olho aberto, né? Olho aberto, olhando o goleiro. Tira do outro lado, né? Ele tentou jogar do mesmo lado ali. Do outro lado, o Tomazella não ia nem se mexer. Perde uma grande chance de ampliar e a Ponte equilibra o jogo agora. Agora, nesse momento, depois da pressão da luz, o jogo é equilibrado. Nova Light, vive a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros, vibra economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Vamos voltar ao brinco, Vladimir Catarino, repórter do jogo do Guarani contra o Mirassol, já 9h35 no brinco. Vai escalar o time do Guarani depois do ataque da Portuguesa. Desce a lusa, Felipe Marques, domina na meia esquerda, parou, prendeu, olhou, pensou, puxou, bateu pro gol. Pedrão espalmou, olha a sobra, Paraíso vai marcar, bateu, Pedrão! Pedro racha, o Pedrão gigante! Depois do rebote no chute de fora da área com os pés, de novo ele salva a Macaca! Tem mais Portuguesa, bola na entrada da grande área, Felipe Marques, Pedrão de novo! 3 defesas na sequência, Pedro racha o Pedrão! Salva a Macaca, incrível no Canindé, Heitor Fredo! Na primeira, um chute de longa distância, na segunda, cara a cara, o Paraíso, num raro momento de erro de marcação do Gabriel Risso, ficou com a grande chance de empatar. E na terceira, de novo, o garoto Paraíso com o garoto Pedrão. Se deu melhor o goleiro da Macaca, 3 chances. Nas 3, o goleiro da Ponte garantiu que ela não entrasse, Boles. Pedro racha o Pedrão, você é o cara! Vamos retornar ao brinco, Vladimir Catarino, o jogo tá parado no Canindé, escalando o Guarani, um grande abraço pra você, boa noite, Vlad. Oi, Boles, boa noite, um abraço a você, um abraço a todo mundo ligado na Bandeirantes, o Guarani escalado sem grandes novidades, né? O Chay não pode jogar, Matheus Bueno é o seu substituto, no mais a mesma equipe que começou a partida contra o Ituano, naquela vitória por 3-0, Douglas Borges no gol, Heitor, Léo Santos, Rayan e Mike, Anderson Leite, Camacho, capitão do time, Matheus Bueno, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes, é o time do Guarani para encarar o Mirassol. Dá tempo, escale também o time do Mirassol, o time amarelinho, Leão da Alta Araraquarense, Vladimir. Comandado pelo Mozart, ex-Bugrino, né? Alex Muralha é o goleiro, Rodrigo Ferreira, Gasal, Luiz Otávio e Varley, Gabriel, Danielzinho e Chico, Negueba, Diego Gonçalves e De La Torre, é o time do Mirassol. Muito bem, tá aí, portanto, as escalações de Guarani e Mirassol, já Roger Williams, assim que a bola parar de rolar no Canindé para a Ponte Preta e Portuguesa. Agora eu quero ver. Gleger Zorzinho, foram 3 defesas, uma difícil, uma dificílima e uma mais ou menos, mas ele também foi lá e pegou. E o Pedrão conceituando as defesas do Pedro Rocha. Eu não tenho dúvida de que na defesa do jogo, nosso quadro aqui, o Edu vai colocar as 3 em uma só. Então eu vou dar uma nota só para as 3, tá ok ou não? Claro. Por que não? 55. Aqui vem Portuguesa, cruzamento para a área. Pedro Rocha sai do gol para fazer a defesa. Nós ficamos na dúvida, né, Heitor, em relação ao depois do rebote do Pedro Rocha, se o Paraíso
estavam ou não em posição legal. Claro que o lance seria revisado, mas de qualquer forma foi uma defesa espetacular do Pedrão. Bandeira não marcou no campo, mas acho que seria sim revisado em caso de gol. O garoto Paraíso, Bolis, é uma das grandes apostas da categoria de base da Portuguesa. No ano passado ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20, tá subindo para o profissional e tá dando trabalho para a defesa da Ponte. Vamos chegar a 30 minutos de segundo tempo. A Ponte vai segurando o resultado sensacional. Fora de casa, tá vencendo por 1-0. Vai conquistando a primeira vitória. Aqui domina Giovanni Augusto pro time da Lusa. Recolheu, dominou, soltou na ponta para Marquinhos Pedroso. Ele prepara o cruzamento, levantou, cruzou. Livre de cabeça, o desvio. A bola passou de meia extremidade. A outra, Gabriel Risso. Só tá de olho, a bola vai embora. Liga de fundo é tiro de meta para Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Vai viajar, o carnaval está chegando, então faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos. Segundo tempo. Canindé, a bola rola e você confere comigo aqui no microfonaço da Bandeirantes. Você segue 1 para Macaca, gol de Gé no primeiro tempo. 0 para a Portuguesa, Roger Williams. Bugrão, que vem de vitória sobre Ituano por 3-0. Mirassol vem de empate. Aliás, são 3 empates. Mirassol invicto até agora, mas não ganhou de ninguém. O Guarani embalado pega já 9h35. Neste brinco de ouro, o Mirassol Futebol Clube do Pinheiro. Agora, Bragança em 32, segundo tempo. Bragantino e Palmeiras 0-0. Rádio Bandeirantes. A Marcos som, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos em mais uma temporada, finalizando o mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2024. Vem para o Macaco, Dodô não domina, recupera o time da Portuguesa que mexeu 2 vezes, Heitor. As 2 últimas do técnico Dado Cavalcante, saiu o lateral direito Douglas Borel para a entrada do atacante Rony, e é diferente o dele, R-O-N-E, Rony 17. A outra mexida é a entrada do Eduardo Diniz com a 16 para a saída do Marquinhos Pedroso. Sai Marquinhos Pedroso, entra Eduardo Diniz. Portuguesa não pode mexer mais, Bolis. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado para o seu lanche, para colocar no lanche do filhão, lanche da tarde, lanche da noite, não tem hora. Produtos da Seara, encontre nas lojas do Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Portuguesa, Giovanni Augusto na área para o Paraíso, ele dominou no peito, chega a zaga protegendo, o Pedro Rocha sai bem do gol. E o Giovanni Augusto vai à loucura, queria finalização de primeira do atacante. Melhor para Macaca, tentou sair jogando o Dodô fez o passe curtinho para Igor Inocêncio, soltou para Elvis para Castro. Castro recomeça no campo defensivo para Felipinho, o time da Portuguesa insiste na marcação. A Ponte consegue escapar da primeira linha de marcação, Gabriel Risso desvia. Ou divide a bola com camisa 17, o Roné, e a bola acaba saindo, ele está apontando o lateral para Macaca. Quer falar, Heitor? Fala aí. No lance que você destacou, a bola veio redondinha pro jogador Paraíso cabecear, e o Giovanni Augusto deu uma bronca nele que, olha, eu não tenho como repetir as palavras ditas. Daqui a pouco vem Léo Naldi na Ponte Preta, tá aquecendo no banco de reservas. Bolis. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bola para Elvis, a ponte no campo ofensivo, Gabriel Risso, dá 1-0 para Macaca. Elvis de primeira para Gé, dominou, protegeu Quintana na marcação, arranca um escanteio Gé. E dá uma encarada no uruguaio. Bola colocada para fora, escanteio para Macaca bater. E a torcida da Ponte cantando mais alto no Canindé com essa vitória parcial 1-0. O técnico João Brigatti só fez uma alteração até agora, a entrada do Castro no lugar do Emerson Santos, está guardando tudo para o final. E a Ponte tem escanteio e é o Elvis que está na bola. Mas está com dificuldades ali para cobrar porque a placa está muito perto, né? Da baliza de escanteio, a placa ali da Germânica Volkswagen. Atenção, escanteio para Macaca bater, vem para a cobrança, Elvis capricha aqui dá. Partiu para a bola para o pé direito, levantou na segunda trave, o goleiro não foi, de cabeça tira a zaga da Portuguesa. Rebote para Dodô, dominou, Dodô tocou mal, ameaçou bater, tentou o drible, tocou mal. Recupera o time da Portuguesa, tenta sair da rápida luz, Edson tava sozinho, Edson. Deu um bico na bola, jogou lá na marginal do Rio Tietê. Lateral para o time da Portuguesa bater e agora sim vamos ter 2 alterações na Macaca. Primeira delas, a saída de Gé, autor do gol, mas que já está amarelado, para a entrada do Renato, camisa número 11.
E o Luiz Flávio está acompanhando o Gé, porque ele está demorando para sair. Se fizer muita cera, pode tomar o segundo amarelo. Mas já está agora correndo um pouquinho mais. Então sai o Gé, camisa número 9. Entra o 11, Renato, uma das apostas para essa temporada de 2024. A segunda alteração vai ser sinalizada na sequência, mas é o Leonaldo quem está se aquecendo por ali. Acho que vai ficar na próxima parada só, Bolis. Não, mas daí ele perde uma parada, né? O Leonardo estava prontinho para entrar e não entrou. A menos que alguém tenha sentido alguma coisa, vai trocar a alteração. De qualquer forma, ele tem mais uma parada, é isso, né? Não mexeu no intervalo, parou para a entrada do Castro, agora para a entrada do Renato. Pode mexer mais 3 vezes. Mais uma parada só. Uma parada só. E aí, Tigrão, para dar uma oxigenada, a Ponte coloca o Renato em campo. Foi embora o Gé, o autor do gol. A bola não estava chegando no Gé. O Renato vai ganhando o ritmo aos pouquinhos, né? Olha a Portuguesa chegando, o Paraíso para Henrique Dourado, dominou, girou, foi travado, a sobra da bola, o chute para fora! Da finalização do Felipe Marques, a bola foi embora pela linha de fundo, lambeu a trave direita e por muito pouco não entrou, Heitor. Torcida das Cativas chegou a gritar gol, porque quando ele encheu o pé na bola, ela estufou a rede pelo lado de fora. Jogada que bateu nas pernas do Paraíso, depois sobrou para o Dourado, depois a última chance, o último arremate, para sorte da Ponte, foi para fora, mas foi por sorte mesmo, viu, Bolis? Foi porque estava livre o Felipe Marques quando finalizou. Pois não, Tigrão, completando. Não dá nem pra gente dizer que o Renato entra para revigorar o contra-ataque, porque ele tá sem velocidade para isso, né? Ele vai entrar para tentar, obviamente, recompor, voltar, fazer aquele acompanhamento ali pelo lado esquerdo do campo, né? Dodô às vezes cai pela direita, às vezes pela esquerda. Eu acho que ele até abre o Renato um pouquinho, centraliza quando a Ponte tiver a bola, mas o Renato não puxa o contra-ataque. A verdade é que a bola não estava chegando no Gé e ele coloca um jogador em tese mais descansado. Olha a Portuguesa. Chegando, entrada na grande área, Felipe Marques deixou para Zé Ricardo, foi travado, tira Felipinho no primeiro, no segundo lance, briga, Renato tentou recuperar, chega primeiro Ricardinho na meia direita, meteu na ponta pro time da Portuguesa, que tenta a chegada com o Rony. Rony tentou no comando para Felipe Marques, estica por baixo Felipinho, volta para Rony, levou pro fundo, preparou o cruzamento, a quebra direita, travou Gabriel Risso, ele cruza, Edson rebate, tira de qualquer maneira para Macaca. Tem mais Portuguesa, volta a pressionar do Canidé, Rony na direita, puxa para canhota, levantou para a boca do gol, sube para afastar Matheus Silva, volta no rebote, o chute pro gol, no travessão e a bola vai embora! Pela linha de fundo, ela belisca o travessão e vai embora no chute do Eduardo Diniz. De fora da área, uma bomba por muito pouco. A Portuguesa não empata, Heitor. Ele acabou de entrar, foi a primeira oportunidade de finalizar e era uma arma que a Portuguesa usava muito no primeiro tempo e que o Dado Cavalcante está cobrando. Chuta de fora, chuta de longe. Essa pegou no travessão, não dava pro Pedro Rocha alcançar. Ufa! Respira aliviado o torcedor da Ponte. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37-38, segundo tempo. E o tempo vai passando. O relógio a favor da Macaca, que vai conquistando a primeira vitória no tic-tac do tempo. Para o 10º, eu confirmo. Canindé, quarta rodada do Paulistão. Gol de Gé no primeiro tempo. 1 para Macaca, 0 para Portuguesa no Brinco. Já aqui no Brinco, 9h35, tem Guarani Mirassol. Há 11 anos o Bugre não sabe o que é vencer o Leão. Portanto, tem mais um jejum em campo, Edu Pinheiro. Olha, 40 segundo tempo em Bragança, Bragantino 0, Palmeiras também 0. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. E para você que está no YouTube, deixe o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dirige o seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Tem o Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br, saiba mais. Já vamos para o Brinco. Tem Guarani Mirassol, sequência, quarta rodada do Campeonato Paulista com Roger Williams. Comentários do Gleger, do CH e reportagens do Vladimir Cadarino com Edu Pinheiro, trazendo todas as informações do mundo da bola para você. E assim que a bola parar de rolar, no jogo lá do Brinco, o Edu Pinheiro vai comandar o apito final. Fique ligado, você vai concorrer a um rádio portátil, faixa estendida no FM. Dentro do apito final,
Vamos até 1 da madrugada. O Edu Pinheiro vai comandar o apito final. Bola para Quintana, recolhe, domina por time da Luz, aqui na lateral direita, aperta Dodô, e o Dodô fez a falta, chegou atrasado, o outro demorou, mas marcou. Falta para cima do Quintana, normalmente o Quintana que faz a falta, desta vez ele recebeu a falta. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E dentro do apito final, os nossos comentaristas vão voltar, o Tigrão e também o Gleger Zorzin, para analisar como é que foi este jogo na Macaca. A Ponte vai conquistando a primeira vitória no Paulistão. A Portuguesa tenta a chegada, mas o péssimo cruzamento do Eduardo Diniz passa por toda a extensão da área, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para a Macaca. E é gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. E aí, Gleger, reta final, o que você espera? A Ponte está vencendo o jogo por 1-0 no Canindé. Eu espero que continue dessa mesma forma, né? Bem defensivamente, né? A Ponte fez algumas substituições para dar uma oxigenada, principalmente no meio do campo, tá legal. Você vê que o Elvis está suportando bem, tá correndo uma barbaridade, né? E ainda tem gente que fala que ele tá mal fisicamente, tá fora de forma. É o biotipo do atleta. Elvis está aguentando o jogo todo, campo pesado. Mas eu gosto do posicionamento e a expectativa de que a Ponte consiga segurar. Já está quase acabando, não dá para afrouxar nesse momento, né? Defensivamente está muito bem a Macaca. Vai subindo para 4 pontos da Ponte Preta na tabela de classificação do Campeonato Paulista. Isso, 2 mais 3, 5 pontos. Boa, Tigrão! Tem 2 pontos da estreia na última rodada, mais 3 pontos. Vai chegando a 5 pontos da Macaca na classificação. Ô Boles, e o que tá fazendo o Pedrão, hein? Ah, jogando muito. Tinha desconfiança, bem verdade, mas vocês alertavam, né? No decorrer aí do pré-paulistão, que a Ponte estava bem servida no gol depois da saída do Kaique França. E isso, de fato, está se concretizando com Pedro Rocha, que passou a ser o titular absoluto do gol da Macaca. E tem o Luan no banco. Bola para Giovanni Augusto. Ele trabalha na ponta, desce o time da Portuguesa. A Portuguesa insiste, buscando o gol de empate. Eduardo Diniz para o Giovanni Augusto. Deixou curtinho para Felipe Marques. Ele dominou, limpou, travado, voltou por dentro. A bola volta para o time da Portuguesa com Quintana. Quintana tem a posse de bola. Prende, segura, rola por dentro para Ricardinho, para Zé Ricardo. Zé Ricardo para Quintana. Quintana tenta a evolução. Chega bem Gabriel Risso. Completa Castro. Castro para Elvis. Contra-ataque da Macaca. Renato pede livre no comando, bola para Dodô. Dodô de 3 dedos. Um bolão para Renato. Para matar o jogo. Renato domina mal. Insiste no lance, fica com ela. Voltou para Igor Vinícius. Igor Vinícius na ponta. Para Renato. Renato na marginal do campo. Para Luiz Felipe. Luiz Felipe tentou passe por dentro. Passe errado. Bateu na zaga. Bloqueado o passe. Volta para Castro. Castro para Igor Inocêncio. Recebeu no fundo. Ele prepara o cruzamento. Trava a zaga Portuguesa. Chega para cortar de qualquer maneira o zagueirão Patrick. Na sequência, a bola bateu no jogador da Ponte, saiu. E a Ponte perde uma boa oportunidade para, quem sabe, matar o jogo nesse momento, né, Heitor? Poderia ser aquele manual para como fazer um contra-ataque, mas no domínio o Renato conseguiu se atrapalhar sozinho, poderia ter matado o jogo ali, Boles, e daqui a pouco eu trago público e renda para você. Tem gol, Edu? Do gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras, finalzinho lá em Bragança, do argentino Flaco Lopes, 43, segundo tempo, Bragantino 0, Palmeiras 1. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem Portuguesa, levantamento, Henrique Dourado escorou, tentou Paraíso, corta Gabriel Risso na entrada da grande área. Castro deixou curtinho para Igor Inocêncio, dá um bico na bola e desaba. Dá um bico na bola, coloca para fora e desaba, a Ponte vai mexer. Ponte vai mexer. Sim, o Leonardo vai entrar, agora, né? Vai, mas antes deixa eu passar público e renda. Vai. Público no Canindé, 2.428 pagantes, 2.428 torcedores, para uma renda de R$ 79.970. Uma boa parcela desse público de torcedores da Ponte Preta que cantam mais alto nesse momento do que a própria torcida da casa. E a substituição fica para daqui a pouco. É, porque o time da Portuguesa cobrou rapidamente a falta. Eu vi ali
Na passagem, Leonardo e Ramon Carvalho. Olha a chegada do time da Portuguesa, Eduardo Diniz não dominou. Elvis fica com a sobra, meteu no vazio para Renato, desce, vem embora Macaca. Foi para a área, Dodô. Renato recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procurou alguém. O Igor Inocêncio já está recuperado. Ele fez o passe curtinho para Elvis. Elvis tem a posse de bola dominada pela meia direita. Elvis abrindo a ponta para o Igor Inocêncio. Prepara o cruzamento, levanta a cabeça, cruzou para Elvis, desceu de cabeça. Dodô entrou, tocou e é gol! Gol! Da Ponte! Dodô tem a 7 estampada na camisa! Jogada na direita, o cruzamento, Elvis desvia, sobra na segunda trave para Dodô. Ele se estica todo, chega no limite para desviar e um desvio fatal, letal para dar a primeira vitória no Paulistão para Macaca. Dodô, o primeiro dele com a camisa da Ponte, um gol importantíssimo no Canindé. É gol da Macaca, faz a festa, Macacada. Pula, sai do chão e vibra a Macacada. Dodô bate no peito, pega o símbolo, beija o símbolo e comemora com a galera no Canindé. É gol da Macaca, o gol é de Dodô. O time Ponte Bretano vibra muito, porque sabe da importância de um resultado positivo desta primeira vitória no Paulistão. É gol da Macaca. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, porque é gol. E se tem bola na rede, é gol. É gol da Macaca, o gol é de Dodô. Na marca de 45 minutos de bola rolando. Solte o grito. Grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado para fechar o caixão da Portuguesa e determinar, cravar a primeira vitória da Macaca em 2024. Dodô! Ponte Preta 2, Portuguesa 0. Tomazella não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Heitor Fredo. Como se posicionou bem o Dodô nas costas de um atacante improvisado como lateral. O Rony deixou o camisa 7 da Macaca sozinho e na casquinha do Elvis, que talvez tivesse até intenção de cabecear pro gol. Quando ela sobra pro Dodô, ele se estica para botar no cantinho sem chance de defesa para o Tomazella e fazer o segundo gol da Macaca. Mas vamos lá. A arbitragem marcou 7 de acréscimo para esse segundo tempo e a Ponte fez 3 alterações que eu conto depois do ataque da Lusa. Vem com Paraíso pro time da Portuguesa, ele abre a bola na ponta, prepara o cruzamento, Rony prende, olha, pensa, observa, balança para cima do marcador, puxa a bola para canhota, cruzou para Henrique Dourado, sobe para afastar de qualquer maneira Castro, rebote fica pro time da Portuguesa, Giovanni Augusto aperta a Macaca, tentou recuperar, ela fica ainda para Ricardinho lá pela canhota, chega Leonardo, toca na bola e comete a falta. Trazendo as informações das alterações, Heitor. 3 numa tacada só, Boles. Saiu o Igor Inocêncio com a 2 para a entrada do Leonardo, camisa número 5. Saiu o Elvis, camisa 10, para a entrada do 18, Ramon Carvalho. E saiu o Felipinho, 16, para a entrada do 15, Fraga. Então saíram Igor Inocêncio, Elvis e ainda o Felipinho. E entraram Leonardo, Ramon Carvalho e o Fraga. Agora a Ponte não mexe mais. A Macacada vai à loucura. A Ponte vai conquistando a primeira vitória no Paulistão. Depois do empate na estreia, a derrota para o Santos, o empate diante da Inter de Limeira. E agora vai conquistando, portanto, a primeira vitória no Paulistão, chegando a 5 pontos na classificação. E na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolher quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em contrapartida, a Portuguesa, que estreou vencendo fora de casa, vai chegando a terceira derrota seguida na competição. Tenta o time da Luz, é com o Patrick, ele sofre a falta. O jogo tá parado, tem falta para bater, falta já batida. Bola pro Ricardinho para Henrique Dourado, ele sai da área, tromba e sofre a falta. Cometida pelo Edson, o jogo tá parado, Heitor. Saiu da grande área, estava o Edson na marcação, também o Castro, que foi o último a derrubar o Henrique Dourado. E a Portuguesa quer pelo menos diminuir, o árbitro deu 7. Se fizer um gol agora, a Lusa pode até voltar para o jogo.
Mas a Ponte tá com a marcação reforçada agora com as substituições também, Bolis. Vamos até 52, já tem bola rolando no brinco para Guarani Mirassol, pois não, chamado. Não, quem cruzou foi o Gabriel Risco que cruzou e bateu na cabeça do Elvis. Eu acho que foi o Igor Inocêncio, né? Igor Inocêncio, Elvis desvia e no segundo pau o Dodô completa. Brinca. Tem falta para bater o time da Portuguesa. Eduardo Diniz vem pra bola, volta a chover na capital. Vem pra cobrança na falta frontal, 3 homens na barreira. Autorizada a cobrança, Eduardo Diniz, a bomba, a bola passa e vai embora pela linha de fundo. Pedro tocou na bola ainda. Um leve desvio do goleiro, colocou na bola pela linha de fundo, escanteio, Heitor. Leve, mas importantíssimo, tem pressa a Portuguesa para a cobrança do escanteio, tempo vai passando e a Ponte tá ganhando. Parte para a cobrança, Eduardo Diniz cruzou para a boca do gol, Pedrão subiu, não achou nada, o desvio foi de jogador da Portuguesa, não. Jogador da Ponte tá pitando o Luiz Flávio. É outro escanteio, tem um jogador da Ponte caído, vai se levantando ali o Matheus Silva, tá apontando ali o Luiz Flávio, escanteio para a Portuguesa. O desvio foi do Matheus Silva, que ameaçou cair, ganhar um tempinho, o Luiz Flávio falou, levanta, não foi nada, e a Portuguesa cobra outro escanteio. Atravessa todo o campo, vai lá para canhota, o Eduardo Diniz, placar de 2-0 para a Macaca, partiu o Eduardo Diniz, cruzou para a boca do gol, tira de qualquer maneira, saca da Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, vai viajar, faça revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Rony pro time da Portuguesa, ele parou, prendeu, ele pensou, levantou pra área, tira de cabeça, a zaga da Macaca, a sobra fica pra Ramon Carvalho, tenta marcar o terceiro gol, tá desenhado o contra-ataque, recolheu, dominou, Dodô, prendeu, segurou, voltou pra Ramon Carvalho, botou na frente, falta pra cima dele, cometida pelo Patrick, é falta pra Macaca, a galera enlouquecida nas arquibancadas do Canindé, a Macacada em festa, a Ponte está muito próxima de conquistar a primeira vitória do Paulistão. Tigrão, rapidinho, 2-0, a Ponte vai conquistar a primeira vitória, Tiger. Merecidíssima, importantíssima, mudou a atitude, independentemente das mudanças no time. A mudança de comportamento, de forma de encarar, a Ponte duelou, guerreou, tá de parabéns. E o resultado é absolutamente justo, apesar da pressão da Portuguesa no segundo tempo. Grande vitória da Macaca. Faltam 2 e um empate para fazer o número mágico de permanência. Já aos 44 do primeiro tempo, Dodô aos 45 do segundo. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Instantes finais no Canindé, placar de 2-0 para Macaca. Sai jogando o time da Portuguesa com Patrick para Eduardo Diniz, recolheu, dominou, voltou para Patrick tem a posse de bola dominada, já tem Guarani Mirassol no brinco, bola solta na ponta para Giovanni Augusto, ele vem buscar marcação, pressão do Castro, chega no limite, comete a falta, é o Luiz Felipe, 4 manda seguir, vantagem para o time da Portuguesa, de novo Giovanni Augusto, ele recolhe, domina 2-0 para Macaco, corta a luz do Luiz Flávio, na sequência falta do Castro para cima do Felipe Marques, ele apontou a falta, pode terminar Luiz Flávio, pode terminar juizão, chegamos a 52 do segundo tempo, mas ele vai esperar bater a falta, né, Heitor? Eu acho que é um pouco de peso na consciência, porque ele atrapalhou o ataque da Portuguesa, então ele dá a falta que o camisa 16 da Lusa vai cobrar o Eduardo Diniz. Aliás, ele tá louco pra jogar um pouquinho, né? Toda hora na trajetória, toda hora ele tá pedindo a bola pra ele. Vem pra cobrança Eduardo Diniz, é cobrar a falta pro Arthur terminar, cruzamento pra boca do gol, tira a zaga da Macaca, Ramon Carvalho com a sobra já meteu pra Dodô no momento em que apita, o árbitro acabou! Festa da Macacada, pula, sai do chão e vibra a Macacada. A Ponte conquista a primeira vitória no Paulistão. 2 para Macaca, Jé e Dodô, 0 para Portuguesa. Valeu, Macaca. A Ponte volta a campo diante do São Bernardo no próximo domingo. E você ligado no futebol da Bandeirantes, fique por aqui porque na sequência tem mais futebol para você. Alô, torcedor, um grande e forte abraço, boa noite. Microfonaço Bandeirantes segue ligado, segue aberto para falar da 4ª rodada do Campeonato Paulista. Agora vira a chave, sai da parte alvinegra que está comemorando, vamos para a parte alviverde que vai comemorar. Aqui Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. O Pugrão entrando em campo neste momento, recebe o Mirassol em duelo pelo grupo B para o Guarani.
Guarani. Em duelo para o grupo C, para o Mirassol. O Guarani cai para a terceira posição. É ultrapassado pela sua arqui-inimiga, a Ponte Preta, que vence a Portuguesa. Bandeirantes mostrou para você com Leandro Boles, importante vitória. Agora aqui no Brinco, que nesse momento tem o tempo se estabilizando. Já choveu muito, não só em Campinas, mas como também em toda a RMC. Agora o tempo dá uma firmadinha, apesar de um chuvisco que ainda cai. 22 graus a temperatura. Jogão que vamos transmitir com toda a equipe de Carlos Batista. A sequência do Campeonato Paulista.